Bom, bom dia, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao segundo dia do Seminário Histórias da Diversidade do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Sou Leandro Muniz, eu sou assistente curatorial no museu, sou um homem cis, negro, bicha, e estou num escritório cheio de livros e cadernos. O seminário é organizado pelo Adriano Pedrosa, que é nosso diretor artístico, André Mesquita, que é curador, Davi Ribeiro, que é assistente curatorial, Guilherme Gilfrida, que é curadora assistente, e a Julia Bryan Wilson, que é curadora adjunta de arte moderna e contemporânea. E vai ser transmitido via 3 links pelo YouTube do museu, um com áudio original, um com a tradução simultânea em inglês e outro com a tradução em português. Eu convido todo mundo a enviar as perguntas pelo chat do YouTube. A gente vai responder depois da apresentação dos nossos convidados, e o link para o certificado também vai ser enviado pelo chat do canal do YouTube no início da segunda mesa à tarde. Hoje a gente tem a presença do Ramon Matheus Bortolozzi, do Carol Hadzewski e do Jamal Batts. Cada fala vai ter 20 minutos, e depois da apresentação dos três, a gente abre para pergunta do público e um debate aqui interno. Queria agradecer a presença dos nossos três convidados. A gente começa com o Ramon, que vai ter uma apresentação chamada Memórias da Diversidade pelo Acervo Bajubá. O Ramon é doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, e especialização em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É membro, fundador e coordenador do Acervo Bajubá e atualmente gestor do Centro de Acolhida Casarão Brasil, um centro de acolhimento especializado voltado a travestis e mulheres trans. Então, Ramon, por favor, fica à vontade. Olá, bom dia a todas, todos e todas. Primeiro, é um prazer poder participar de um seminário para trabalhar com história e memória, né, as histórias da diversidade. Então, acho que nada melhor do que começar me autodescrevendo, né, para aquelas pessoas que estão acompanhando, mas por vezes sem visão baixa, não conseguem ver. Eu sou um viado branco brasileiro, na nossa comunidade me chamam de urso, ou seja, eu sou gordo, tenho barba cheia, cabelo encaracolado castanho, estou usando um fone de ouvido, ao meu fundo tem 2 estantes de livro, e bem embaixo aqui tem uma foto de uma das minhas inspirações, que é a Divina Valéria, um dos ícones do teatro travesti brasileiro. Um pouco do que eu venho contribuir hoje nessa mesa, o qual eu tenho o prazer de compartilhar com o Carol e junto com o Jamal, é um pouco do nosso trabalho dentro do Acervo Bajubá. Eu vou começar, para sempre figurar, acho interessante trazer imagens, por isso eu vou compartilhar um pouco do nosso acervo em figuras. Só um minutinho. Vamos lá, então. O Acervo Bajubá é uma iniciativa começada em 2010, né? Vocês podem se perguntar de onde vem, o que é, e um pouco do objetivo dessa apresentação é repensar nossos caminhos, né? Aonde a gente, em 12 anos, repensou questões das histórias LGBTs, das histórias de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade no nosso país, e, ao mesmo tempo, como foram as práticas políticas, né, de salvaguarda, de cuidado e de trabalho com a memória, né? O acervo, ele já pertence a uma rede latino-americana de arquivos acervos LGBTs, e eu gosto muito, para repensar a nossa história, um legado, um aprendizado que a gente teve com a Maria Belém, do arquivo trans da Argentina. A Maria Belém fala que na América Latina, trazendo a história do arquivo trans de lá, há algumas etapas que a gente, enquanto ativista, vai desenvolvendo, né? O primeiro deles é o reconhecimento enquanto colecionadoras e colecionadores, né? O nosso acervo também começa com uma iniciativa, principalmente de pessoas que estavam tanto no ativismo, uma dificuldade de acesso a o que é a história do movimento homossexual, do movimento LGBT, no movimento de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade aqui no país. Ao mesmo tempo, o espaço da academia, onde a gente tinha uma certa gama de pesquisas sobre história e memória, mas, ao mesmo tempo, um afastamento muito grande dessas fontes, né, dessas memórias que estavam em poucos e pequenos arquivos ou acervos muito distantes, isso há 10 anos atrás.
e, ao mesmo tempo, trazer esse nosso legado do colecionismo, né? Parte da memória LGBT a gente sempre traz uma vertente dos cânones, né? Mas, ao mesmo tempo, várias vezes a gente não dá valor às nossas coleções particulares, né? Querendo ou não, nossas coleções de CDs da Alessi Brandão ou de Vinícius, nossa pasta da Madonna, essas coisas que perpassam a nossa história biográfica particular e que também compõem a história da nossa comunidade. A Maria Belém fala que a transformação dessa aspiração colecionista a virar um acervo comunitário, um arquivo comunitário, perpassa em sair primeiro dessa ideia de coleção, mas memória organizada, poder ser artistas ou criadores dessa história, né? Fazendo curadorias, exposições, ou possibilitando recriar e recontar essas histórias. É interessante que muitas vezes a gente debate no Brasil, muito pelo debate internacional, essa questão de ver a pluralidade das histórias LGBTs ou das histórias de dissidentes de gênero e sexualidade. Aqui no Brasil, a gente busca reconstruir e trazer essa história também. Vou trazer, talvez, um grande marco para a nossa coleção, para o nosso acervo, foi o encontro dessa obra. Essa obra foi encontrada por nós em 2012, em um antiquário aqui no Brasil, em meio a fungos, em meio a poeira, e foi uma obra que chamou direto a atenção da gente, né? É um nanquim que expressa um sexo oral entre duas mulheres. É interessante ver, além de ser extremamente bela a imagem, na hora que a gente encontrou no meio, perdida nesse antiquário, a gente viu em cima descrito ilustração do Eu Sou uma Lésbica, quarta parte. Na época, ainda pouco divulgada, essa obra, Eu Sou uma Lésbica, foi lançada pela revista Status, em formato de folhetim, e era uma obra da Cassandra Rios. A Cassandra foi uma das maiores pessoas que vendeu obras literárias no Brasil. Por 2 décadas, foi a pessoa que mais vendeu, junto com Jorge Amado. Ela foi uma autora extremamente importante da ditadura militar, sendo censurada dentro de diversas obras dela, não podendo ser publicadas. Ao mesmo tempo, vale lembrar que a primeira obra da Cassandra foi publicada em 1948. A gente está falando de publicações lésbicas no Brasil na década de 40. Embaixo, embaixo havia a assinatura do Darcy Penteado. Darcy Penteado, ainda na época também, a gente está falando aqui há 12 anos atrás, quando não tinha ainda fundado o Museu da Diversidade, não tinha feito exposições para ele, ele foi um ícone também do movimento LGBT no Brasil, tendo em 1949 lançado aqui em São Paulo o que eles chamam a primeira exposição de arte homossexual no Brasil. É interessante isso, a gente está falando e retomando a década de 40, ou seja, 70 anos atrás. É interessante como esse quadro, para a gente, foi um estopim de trazer dois desses cânones, né? Tanto Darcy quanto a Cassandra Rios, uma obra que condensa a memória não só da história deles, da história artística, da história literária, mas também uma parte da história da nossa comunidade, perdida no meio de antiquário, com fungo, e se naquele momento a gente, enquanto comunidade, não adquirisse por um preço extremamente baixo, inclusive, essa memória ser perdida, né? E acho que veio desse primeiro impulso de ver como mesmo essa história que a gente tenta, né, que foi tentada desde a década de 80 tornar oficial no Brasil como uma história homossexual LGBT, no nosso país se perde, né? No nosso país não existe uma iniciativa que a gente vai ver, ou não existia para a época, de tentar reunir esse material. E foi nesse ímpeto, vendo e conhecendo algumas outras instituições, que em 2010 a gente começou a formar o que se tornou o Acervo Bajubá. Hoje reunindo quase 5.000 itens, ao qual a gente busca reunir em coleções e busca trazer e circular eles para produzir novas historiografias, novas estéticas. É interessante que tanto a Cassandra quanto o Darcy inspiraram a produção de uma coleção de literatura LGBT brasileira, ao qual a gente vê produções desde o século XIX até o contemporâneo. E, além da literatura, a gente encontra também iniciativas de tentar construir histórias, né? Narrar o que seria a história dessas pessoas dissidentes de gênero e sexualidade. Em 2010, ainda, a gente vê que mesmo esse esforço que o movimento homossexual no Brasil da década de 80 tentou criar em meio da epidemia de HIV/AIDS, narrar uma história, de tentar ter referências ao longo da história colonial, imperial, republicana no Brasil, pessoas dissidentes, a gente tinha dificuldade de acesso às obras, né? E mesmo essas obras que são conhecidas e circuladas,
geralmente são narradas por homens gays, cis, brancos. Ou seja, quando você vai ver isso, parece que a narrativa sempre parte de uma historiografia produzida. E a gente vai ver que existem obras, como é a obra da Rita Colasso ou da Leila Mikulis, de autoras lésbicas, autoras bissexuais, também trazendo esse esforço, né? Autoras trans. Ao mesmo tempo, um outro esforço da gente tentar pluralizar as histórias da diversidade também foi pluralizar e conhecer as diferentes estéticas, né? Eu trago o exemplo do Darcy, que foi retomado há pouco tempo, mas dentre os artistas LGBTs no Brasil, para aqueles ali que viraram canônicos, essas estéticas também foram progressivamente se perdendo e de difícil acesso. Então, a gente foi encontrando em antiquários, em sebos, também expressões dessas artes, seja nas artes plásticas, na literatura, na arte travesti, na arte do transformismo de palco. E é interessante como essas figuras, a gente tem uma onda gigantesca de debater o drag queen hoje em dia, mas essas figuras brasileiras que estão há décadas trabalhando e produzindo foram progressivamente apagadas também, né? A gente teve, na última década, alguns documentários sendo produzidos, mas raramente se fala o que é essa produção e essa estética de palco. Para a gente não importar ou colonizar gêneros como camp ou como drag, mas entender o que é essa arte que perpassa a nossa história. Outras referências que vêm de diáspora, referências que vêm de uma raiz latino-americana, ameríndia, ao qual está produzido em nossa arte há décadas. Além disso, vale trazer outro aspecto super importante que a gente viu, são as iniciativas que a gente tem desde a década de 70 de produzir acervos e arquivos, né? Talvez, além dessa obra que eu mostrei antes, Nanquim, do Darcy Penteado, mostrando a obra da Cassandra Rios, um outro achado muito interessante em sebo foi uma revista Rose, que é uma revista que está ali no meio dessas várias publicações da imprensa LGBT brasileira. A revista Rose foi a primeira revista que trouxe o nu masculino no Brasil. Uma revista de 1978, publicada por um grupo coletivo de Curitiba, ao qual compunha artistas como Leminski ou Elis Ruiz, ou ativistas, na época, ainda não fora do armário, né? O interessante da gente encontrar a revista Rose, isso em um sebo em Campinas, aqui no Brasil, uma cidade aqui no Brasil, foi ver um carimbo do grupo Identidade, que é um grupo homossexual organizado já desde essa década de 80, e o que a gente acompanhou foi parte desse acervo dos coletivos que existiram na década de 70, 80, 90, sendo perdidos e colocados em sebos também, principalmente para aquilo que não cabia nos acervos e arquivos oficiais, como a pornografia. A pornografia aqui no Brasil, até hoje, é uma questão tabu da gente ter essa história em memória. E é super interessante a gente acompanhar como não só a gente pode falar histórias das nossas comunidades, mas também histórias sobre a produção da saúde, a história do erotismo, do corpo. Vale também dizer que existe uma memória super pungente e frutífera da gente falar e reler o que é o movimento homossexual, né? A história e as memórias, ou as histórias das memórias do movimento homossexual. É interessante quando a gente foi encontrando, para além daquele mito de fundação do Grupo Somos, inspirado na Argentina, que se tornou um grande ícone, e não ofuscando a importância desse grupo, mas ver diversos outros grupos anteriores ou paralelos que existiam. Grupos de ativistas lésbicas, grupos de ativistas homossexuais negros, como a da Dudu ou Quimbanda Dudu posteriormente, grupos de travestis que na década de 60 e 70 tentaram organizar congressos. Além disso, outro marco de coleção extremamente importante para a gente, que foi também um estopim para começar a se ter no Brasil esses arquivos e coleções, foi a história e memória da epidemia de HIV/AIDS. Um momento onde você progressivamente ia perdendo pessoas na nossa comunidade, essas coleções, esses arquivos que constituíam a história e a biografia de cada uma delas, foi progressivamente se perdendo. Para além disso, eu não vou nem comentar, porque em 20 minutos é praticamente impossível, mas a quantidade de estéticas, de debates sobre corpo, sobre debates sobre cidadania. A epidemia de HIV/AIDS culminou aqui no Brasil, junto com a luta pela democracia, né? Em um período de saída da ditadura. Outro arquivo extremamente interessante que dialoga com a história do HIV e a história da saúde é a história da medicina, né? A gente produziu inicialmente no acervo
a gente ia atrás de produções partindo de pessoas LGBTs, né, ou de pessoas que eram dissidentes de gênero e sexualidade. Mas o que a gente vê, regredindo um pouco no tempo, é uma dificuldade de escavar esses, né, esses resquícios, essas purpurinas, como a gente chama, esses vestígios da existência, né? E essa purpurina que a gente vai encontrando está na fala de quem oprime, às vezes, de quem controla nossos corpos, né? E é como é importante a gente ver essas representações estéticas encontrando desde o século XVIII, XIX, na produção, seja médica, seja policial, mas sempre trazendo isso como um vestígio que precisa ser contextualizado e precisa ser colocado sobre a voz. Para além disso, eu não vou esgotar aqui todas as formas de produção, mas a parte audiovisual e de música também é extremamente importante para a nossa produção, e principalmente advinda do período da epidemia da Covid, desde 2020, um dos nossos desafios foi reconstruir ou questionar o que era esse acervo que a gente já estava construindo há década, né? E é interessante que a epidemia da Covid, como a gente chama, a pandemia global, trouxe uma outra possibilidade da gente questionar que memórias a gente estava produzindo, né? Para além esse esforço que eu falei necessário da gente reconstruir essas memórias ou salvaguardar e preservar elas do que se tornou uma história oficial, a gente também tem que ter registro de memórias diversas, que não cabem, né? Memórias negras, memórias diásporas, memórias indígenas, memórias trans, travestis, memórias não binárias, que, por vezes, desde a década de 80, foram apagadas dessa historiografia. O Passagem Só de Ida foi trabalhado ontem um pouco pelo Bruno, porque veio da nossa parceria com a Casa 1, mas ele tenta trazer essas memórias de pessoas que vieram para São Paulo. Pessoas que não necessariamente são ícones ou cânones, mas pessoas que trazem parte da história da nossa comunidade, do cotidiano. Além disso, um outro esforço necessário para a gente debater a memória foi justamente vir da nossa vertente do colecionismo e trabalhar a importância dessas memórias no nosso cotidiano. Então, a gente fez atividades também para debater o que é memória, o que é história, o que são as memórias das histórias LGBTs, como eu digitalizo minhas coleções, como eu salvaguardo, como eu desenvolvo uma noção de importância das coisas que eu tenho em casa, para além daquelas longe que estão no museu. É interessante que nossa entrada no museu, aquelas coisas que ninguém dava importância nas suas coleções, como a pornografia, como uma revista Caras, como um boletim de movimento que eu participei, adentraram o museu depois de alguém reconhecer a importância disso. Além disso, a importância das trocas com os arquivos e acervos da América Latina. A gente teve conversas com o Transur, com a Maria Belém, do arquivo da Memória Trans da Argentina, trazendo também uma possibilidade de questionamento e ampliação do nosso trabalho. Para além disso, quero fechar um pouco pensando nas estéticas do que a gente já teve de circulação do nosso acervo em exposições em museu. É interessante que na formação de exposições, na curadoria de exposições, que trabalharam com a história LGBT do Brasil, entrando desde o Museu da Diversidade, do Memorial da Resistência, do Instituto Moreira Salles, a gente vê a dificuldade das pessoas acessarem essas memórias, seja via edições do Lampião da Esquina, seja via fotografias, seja via produções de literatura ou audiovisual. É interessante que em todas essas exposições que trabalharam, desde a formação do movimento, desde a produção médica, desde a produção da arte desbundada da década de 70, seja na produção da arte travesti no Brasil, que vai acompanhar desde do final do século XIX até o contemporâneo, seja nas produções sobre HIV/AIDS, a gente vai vendo a importância da comunidade, dessas várias comunidades, salvaguardarem suas memórias. Se a gente não faz esse trabalho, infelizmente o espaço dos arquivos, dos museus, várias vezes vão apagar e colocar, fazer esse recorte que pode ou não pode estar lá. Para a gente é uma conquista poder divulgar essas estéticas, as estéticas até então que a gente vê de circulação do desbunde, do HIV, mas trazendo a potência de outras várias estéticas que a gente tem no nosso acervo, seja dos anos 90, das memórias da parada, das memórias das ondas clubbers que a gente teve aqui, da memória da década de 2000, das paradas em comunidades, né, dos outros espaços de ocupação, a outras possibilidades curatoriais. Faço o convite por final, a gente está hoje em parceria com a Casa 1, o Bruno apresentou o que é a Casa 1, e, paralelo, o acervo também está fazendo uma parceria de trabalho com o GIB, um grupo de incentivo à vida, ao qual tem um acervo sobre a história e memória da epidemia de HIV/AIDS aqui no Brasil extremamente rico. Então, o nosso trabalho momentâneo está sendo também
fomentar esses arquivos de HIV que já existem no Brasil, mas, né, também, assim como a gente encontrou aquela obra da Darcy Penteado para Cassandra Rios, também estão empoeiradas, estão como arquivos mortos. Nosso intuito é tornar os arquivos, os acervos vivos. Vivos não só para a produção acadêmica, não só para a produção artística e estética, para o movimento, mas principalmente vivo na comunidade. Faço o convite para quem tiver interesse em conhecer o acervo e se desbundar com a produção da nossa comunidade. Obrigado, gente. Bom, super obrigado, Ramon, por essa apresentação, né, que mostra aí o esforço de vocês em produção de memória da comunidade LGBTQI a mais ao longo do tempo, no nosso contexto brasileiro. Eu vou passar a palavra agora para o Karol Radszewski, que vai ter a apresentação Queer Archives Institute, Transformando Narrativas. Karol é nascido em 1980 na Polônia, é um artista interdisciplinar que produz pinturas, filmes, fotografias, instalações, com uma metodologia baseada em arquivos que incorpora várias referências culturais, históricas, religiosas, sociais e de gênero. Com frequência, Karol reinterpreta as obras de outros artistas, principalmente da neo-vanguarda do leste europeu, selecionando seus temas queer ou abordando as obras a partir de uma perspectiva queer e feminista. Usando as ferramentas da arte da apropriação, ele tenta reescrever a história oficial e criar sua própria narrativa. E desde 2005 é publisher e editor-chefe da Dick Magazine, e em 2015 fundou o Queer Archives Institute. Lembrando que as perguntas são enviadas pelo chat do YouTube. Então, Karol, por favor, a palavra é sua. Hello, everyone. Thank you very much for the introduction, and thank you very much for the invitation. I'm really privileged to be part of this seminar. I'm very happy. I'm also happy with the previous presentation by Ramon, but because I think there will be a really nice link with what I will be describing. I'm a white gay man. I'm wearing black t-shirt. Behind me there is a white wall with the part of my painting, just the corner. And I will also open the presentation so it will go with the slides. Okay, so just a second. So the title of the presentation is Queer Archives Institute Shifting Narratives, but I would like to start with a bit personal introduction. I make my coming out, and actually in a form of the art exhibition in 2005. And this coming out, artistic coming out also, become later called the first openly gay show in the history of Poland, in the history of country. So I'm saying that because this history, it's really short somehow, and it gives different perspective to me as an artist because it started somehow from me. Although I also always felt the duty to think what was before. At the beginning of my projects were really, this is me and my grandma from the project called VAC Fighters about the gay gangs. So all my early works were very explicit. They're dealing with my gay identity. And it was the time that the government who was ruling our country was exactly the same that is now, super conservative, very homophobic, openly anti-LGBT. So these works were directly politically and in a radical way challenging them, but also I quite quickly realized that what is important for the government and for the politicians, it's history, how it's shaped, how it's the history of the country still, especially because Poland got the independence in 1989. So there was a change of the system, and this history and heroes and heroines from the past, who and how you select was really important.
in 2005, beside this first exhibition, I also started to publish magazine called Dig Magazine. It was dedicated to homosexuality and masculinity in Central and Eastern Europe. So I did several issues. Every time it was a bit different, dedicated to different countries. But especially the one that you see with the Donald Duck was called Before '89. It was the beginning of my research in history. I was traveling across all Central Eastern Europe to search for any traces, stories related to the queer past. And I was really willing to find these queer ancestors because in Poland, I heard many times that this thing, which means homosexuality or non-heteronormativity, is coming from the West, from the Western Europe, or basically that we are provincial country and we are normal, so-called. So everybody are straight. And this searching for the queer history was part of this political agenda to prove that we existed for many decades, for actually the whole history. And I was starting to searching for the proofs. One of the very big discovery was a collection of Ryszard Kisiel. He started the first queer zine in Poland called Philo that was published 1986-1990. Here you can see a mock-up of the zine. And beside the zine, there was also amazing collection he had. For example, something that he called Polish Gay Guide on the European Socialist Countries, which was like empty book that he was putting the notes and also taking photographs of different countries and cities in Central Eastern Europe that he was visiting, like a do-it-yourself style notebook for gay travelers. And this is his collection is really big, especially because he was working in a printing house, so he was able to print things, but also as an amateur with a group of friends, he was doing first Polish queer kind of photo shootings, photo sessions, like you see one of the slides. And there are hundreds and thousands of negatives and photographs that he created in the 80s. Also, that was the beginning of HIV and AIDS crisis. So some of these photographs in a very provocative way relate to that period. I'm a visual artist, so I'm using this archive to create my own works also and interpretate the past. So I give you just one example how I work. This is collage with Donald Duck stickers saying AIDS from Philo magazine from 1989 that I transformed into the series of artworks that connecting both Eastern European archive and general idea, the iconic work related to AIDS by Canadian conceptual group, general idea. So the series of paintings, wallpaper become a kind of a trademark for my work, but also for this archive. And in that way, I was kind of imagining how it would be if in the communist Poland, there would be a openly gay pop artist. This artist never exists, but there are traces in an archive that I used to create new works. And all this research, all this work bring me to idea to create something bigger, like an institution that I called Queer Archive Institute. And at the beginning, I thought it will be only dedicated to Poland and to Central Eastern Europe. But then I thought I'm really interested in the whole idea of connecting so-called peripheric countries. And when I came to São Paulo, to Brazil in 2016, I decided to create the first exhibition of this project here, not here, but like in São Paulo. I thought it's really about how queer is not only about your nationality or your country. I was interested how you could juxtapose materials, how you could think in a more global way, and also beyond the national borders. So, and it was also very interesting for me because when I came to São Paulo, everybody were talking about global South. So I was asking them if Poland is global South or global North, because everybody told me since I was born that I'm from the East. So this West-East relation and North-South
give me the idea that these peripheries are really much more complicated than I thought before. And the exhibition was took place in Video Brazil, as I said, 2016. And this is usually how I operate. I put the logo of the institute. I'm using the collection of the local institution. So there are a few videos from Video Brazil collection. I also did several interviews when I was in Brazil. And I arranged the vitrines, the tables with the material in a way that it's like a keyword in internet. So particular words were possible to search. And I mixed the materials from Central Eastern Europe, from Poland, Czech Republic, Romania, Ukraine, with Brazilian ones. And I thought it was really interesting. You could read exactly what you see, but when you see just on the images, you could be really confused what is coming from where and what kind of similarities and differences you have. The most significant difference, maybe we can talk about this later, is of course the issue of race, because Central Eastern Europe is very homogenic, very white, and is very visible in the archive, in the history also with the queer movement. But I thought it's really interesting to present the photographs of lesbians next to the numbers of Lampião and some images of the Brazilian actors. Here is the table with all the first covers of the Brazilian magazines and all the first covers of the different magazines from Central Eastern Europe. And for me, it's like a queer map because it's also showing which country in which year started what kind of publication. When the colors show up, if it was more collective or more zine run by one artist or activist. So all this stuff were really interesting for me. Then with Queer Archive Institute, I decided to not, and I never thought about something like a museum, but rather performative institution that is traveling across the world and showing, popping up in a different context. For example, in Kyiv, in Ukraine, I was showing the research dedicated to Belarus. Then again, you have a logo, you have some material, and my artworks related to that research. Then in Croatia, it's South Europe, I create the performance when I was in drag, and for all the opening hours of the museum, I was performing as a owner of the office that is explaining to visitors that this museum is super straight. There is nothing queer in the collection, and I can provide some information that could help to interpret the context of the artwork. So it was literally queering museum, and it was a performance, the whole day performance. It was interesting because when I started to develop the Queer Archive Institute project, I had invitations from places that I never been, like Colombia. My friend Juan Betancourt invited me to do an exhibition in Colombia, and for many months, the local community were doing a research. Also performances by queer anarchists were taking part of this. And we were playing with the idea of this logo and performative institution, again, mixing materials from different contexts. Sometimes the Queer Archive Institute is more educational, like here you see in Croatia, in Multimedia Culture Center. You have the tables, you have the videos, but also workshops. I work with the local activists. Sometimes they are bringing materials from a local context to the frame of the exhibition. It's usually very open. Here is the exhibition in Schwules Museum, which is called Gay Museum, or rather LGBT Museum, the biggest in Europe, in Berlin. But my show was the first time when they present some materials from Central and Eastern Europe. They were focusing only on West, so France, Germany, Spain, and so on. And this is very typical form when I have a lot of vitrines and material, but I'm also using my painting abilities, because I was trained as a painter, to add my works related to historical figures to the exhibitions. So many times it looks like I'm a curator and you are entering group show. It's confusing for purpose, because I'm juxtaposing my own artworks related to the queer histories with the rough
documental material. Here is part of my monographic show called The Power of Secrets. And again, you see some photographs by other artists included in the installation of Queer Archives Institute. And it's another shot from this exhibition, but I wanted to present you this series of painting that you see on the top, colorful, expressionistic paintings made by me, the portraits of most famous non-heteronormative figures from politics, culture, art, from Polish history. Here is the series called Gallery of Portraits. There is many of them, and the whole idea was not only to introduce these figures from the past that we know they were heteronormative, but to also create the new version of the portraits, like for the school. Again, education is very important to me, and how you could really, actually, what I call my activism is that I'm trying to influence what will be in the future in the books in 5, 10, 15 years. How the kids could understand the queer history as a part of the just history. And I'm trying to seduce them in a very visual way. That's how I see my role as a visual artist also important in that process. The other big aspect of Queer Archive Institute, it's a series of video interviews, literally oral history, that it's a record of the older generation of LGBT people from the region, but because there is a big lack, not only representation of the Black people in this archives, but also any examples of non-binary or transgender people, I decided to devote video interviews, especially for those groups, and also to female voices and lesbians. So I'm not gonna showing you all the videos there on the website, you can check later, but just to tell you how I work, the recent interview was with Susanne Tratnik, a lesbian activist, transgender activist, and fashion designer Romana Bantic. I also interviewed Érica in 2016 when I was in São Paulo, and it's a part of the collection, and very interesting narration touching upon the class issue, for example, which is not really discussed in Poland in that context of transgender movement. And this is very important project for me. It was interview with Ewa Hołuszko. She's very important historical figure fighting for democracy in Poland. It's also interesting that she was fighting with the communist regime, and Érica was part of the opposition, kind of opposite political views, but their stories, when you hear the interviews, are very similar. And this is something that is very interesting for me, to juxtapose these voices. So Ewa Hołuszko was part of the Solidarity movement, we call Solidarność in Poland, and only because in 2000, she made the first in Poland full transition as a transgender woman, she became erased from the official history. So me, as an artist, I decided not only to record many hours of interview with her, but also create a big-scale painting replacing the cis men leaders of the movement with her image, in the way that it's recalled the posters from the 80s, to again rewrite the history with the very strong contemporary visual tools that I'm using, which means painting. And this kind of strategy become very important for me. So we don't have time to talk about everything, so I'm just presenting a few projects, but it was important for me to say that it's artistic project, it's an institution that is very performative, and the idea to playing with that concept of archiving, of collecting, exhibiting, it's more complicated, and it's interesting to play also in a queer way, because I think it's not enough to say that you do a queer institution, but with the content, and then you just build a regular museum, but rather to think how queer in the form institution can be. This is a bit what Raymond was mentioning, and I think we can also discuss about that. The website is not really working well. That's why I'm advertising Instagram account, because I'm also putting the research almost in the same time when I'm traveling somewhere. So
if you feel free to follow. I'm using English for that account, and also on Stories you can see some part of the research that I'm doing in the different countries. Social media become very important for my institute because it's easier to connect with the people from different countries, to sometimes getting amazing stuff for my collection, and also to sharing with others who want to work with me, like curators, artists, activists, and so on. In the future, of course, everybody had this dream to have a huge website with everything digitalized, everything accessible, but it's also difficult because of the language. Many of these materials are in the local languages, and even if you scan hundreds of these pages, like I have all the scans of every issue of Lampião, a Brazilian magazine, still it's not easy to access if you don't know the language. And yeah, I think that's it, and I hope we will talk about some more ideas during our discussion. Thank you very much. Obrigado, Carol. Super interessante essa história do Instituto e de como ele mobiliza, né, os arquivos locais em cada apresentação. Nosso próximo convidado é o Jamal Betts, que vai ter a apresentação Eu Atravesso um Labirinto Negro, Visualidade Negra, Desorientação Queer e Localização do Risco. Betts é doutor, pesquisador, curador e escritor, e seu trabalho reflete sobre a relação entre artes visuais contemporâneas negras e queers e os meandros do risco sexual. Ele é fellow de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, curador residente na Universidade da Pensilvânia, acadêmico residente na Fundação Robert Rauschenberg, fellow de dissertação na Fundação Ford e fellow de pesquisa nos One National Lesbian and Gay Archives da Universidade do Sul da Califórnia. Seus artigos constam em publicações e catálogos como The New Museum, Trigger, Generous Tool and a Weapon, Open Space, ASAPJ e New Life Quarterly. É membro do coletivo curatorial The Black Aesthetic. Lembrando que as perguntas são enviadas pelo chat do YouTube. Jamal, por favor, fique à vontade. Thank you so much for the introduction, and I'm so thankful and honored to have the opportunity to present my work today. So I'm going to share my screen and get started. To start, I am a Black gay man in a yellow camp collar shirt. Behind me are bookshelves filled with books, and on top of that are various artworks, posters, sculptures, and photographs and plastic plants. So I'll share my screen now. Today, I'll be presenting I Cruise a Black Maze, Black Visuality, Queer Disorientation, and the Sighting of Risk, in which I argue that Black queer artists utilize forms of chromatic Blackness and disoriented vision as erotic and gendered methods for elaborating racialized sexuality and their aesthetic considerations of queer public sex institutions. During the early AIDS crisis, these spaces, such as bathhouses, became sites of struggle. Were they liberatory bastions from violent homophobia or deathly spaces of viral transmission? LGBTQ organizers were ideologically splintered between those who argued they served a necessary libidinal function of sexual release for men and a pedagogical function in the fight for safe sex education, and those who saw them as merely epicenters for the AIDS crisis. Some queer theorists took a more nuanced approach to the bathhouse, fighting for its maintenance while cautioning against the burgeoning view that the space was non-exclusionary, egalitarian, and a model for ethics. However, this democratic bathhouse freedom dream has a hold on some contemporary scholarship on queer radical sexual risk-taking that does not fully account for the racialized, discursive, and material function of sexual risk.
In this talk, I will consider how a cross-generational, multidisciplinary group of artists take up queer public sex, specifically the bathhouse and the public restroom, as key sites for the elaboration of racialized sexuality. I will chart the varying aesthetic and political stakes of these works as artists cross generations and mediums. I start by considering a 2017 experimental short video by Black lesbian filmmaker Tiana Nikia McCloddon, whose work interrogates Black gay men's engagements with public sex during the AIDS crisis through her archival engagement with their poetry. I put her work in conversation with a network of HIV-positive gay male artists producing work in the late 1980s and early 90s, particularly the poetry of Essex Hemphill, who contemplates the navigation of risk-taking and public sex at the height of the crisis, and London-based South Asian photographer Sunil Gupta, who in 1999 takes a look back at the bathhouse experience and its reverberations. I then turned back to McCloddon's video, which finds an unexpected or latent future within this lineage of queer artists working with the materials of public sex by addressing their work's gendered potential. Filmmaker and installation artist Tiana Nikia McCloddon's 2017 experimental short video, The Labyrinth 1.0, is part of a multi-sided intervention into the archives of 3 Black gay men who died from AIDS-related complications and who produced work at the height of the AIDS crisis: composer Julius Eastman and the poets Essex Hemphill and Brad Johnson. Her engagements with Hemphill are gathered on a website titled A Fixing Ceremony: 4 Movements for Essex. The work was created during the 20th anniversary of Hemphill's death for A Day Without AIDS, the art world's activist response to the AIDS crisis founded in 1989. This is the second work McCloddon provided for the project. The first was 2012's Bumming Cigarettes, a narrative short about a Black lesbian who awaits her HIV test results while navigating queer intergenerational kinship and her own mortality. Her third contribution, The Labyrinth 1.0, a 5-minute and 55-second poetic experimental short, was produced in response to her interest in the work of Black gay poet Brad Johnson. Johnson's out-of-print and unpublished works are housed at the Schomburg Center for Research in Black Culture, New York Public Library, which McCloddon visited. His work appealed to McCloddon's sustained interest in the lives of Black gay men during the AIDS crisis and the author's participation in BDSM. Her work in this archive is also an attempt to put Johnson back into conversation with Hemphill after finding Johnson's published review of Hemphill's book of poetry, Ceremonies. Her engagements with Hemphill, Johnson, and Eastman compose what McCloddon refers to as a triptych, which, if we take the descriptor literally, is meant to create poetic conversation amongst and between these artists while being attendant to the gaps that make them and their work distinct. One relation that binds McCloddon, Johnson, and Hemphill's work is in a shared aesthetic interest in institutions of sexual desire. The labyrinth of the video's title is that of Johnson's poem titled The Labyrinth, published in 1995. Passages from the poem appear periodically throughout the video as captions that do not narrate but accentuate its erotic, hectic, and suspenseful moving images. McCloddon shares that the video work, quote, visually explores the concept of the labyrinth space as a site for cruising, end quote. McCloddon shuttles the energies of the bathhouse labyrinth and intentionally disorienting dark and erotic architecture through her use of found footage of public restrooms long utilized by men for queer anonymous sex. The video uses 16mm surveillance footage from a restroom, 1970s pornography that looks to represent the scene of sex in the public toilets, and structuralist scenes shot by McCloddon herself, who looks to, quote, place ideas around cruising and structuralism back into the Black body, end quote.
McLaren says her goal with the video is to smash pornography or reveal the visual language that makes porn function as a representational and racial product. The video splices and rearranges footage, persons, figures, and objects, a procedure meant to dismantle as to reveal. The first shot itself is a revelation. The color bars of a video home system or VHS tape are displayed, appending the seams of the video's visuality, the making of filmic images from color. But this initial flash of full color will be the last, as the video immediately drops us into a field of blacks, whites, and grays. The found 16mm surveillance footage McLaren utilizes was full color, but has been digitally rendered in black and white, increasing the dissonance of its already hazy character. The video begins with VHS static and signals that a tape is calibrating, giving this digital product the feel of an artifact from the 1970s, 80s, or 90s, the height of the Black gay cultural renaissance as coined by Darius Boast. Then the words play appear in all caps in the upper right-hand corner, signaling the viewer's anticipation for the moving image. Space, objects, and/or bodies are expected to appear, and they will. But this dark static is in many ways the action and atmosphere of the video, a flittering mass of moving, shifting, and granular blacks, whites, and grays. The video's calibration hints at a clarity it never actually finds. At times, the actual film reel, marked by a projectionist to indicate the beginning or end of the film, is revealed to the viewer. In her smashing of pornography, McLaren is invested in showing the making and archival traces of what makes pornographic representation work, as well as its racializing mechanisms. Outside of this introductory field of billowing grays, the first image of the video is that of a swinging black door that reads "Gentlemen," capitalized. This entryway into gendered space is only known as a door via the sign and its swinging, as the space around the door is so dark that only the sign is visible. McLaren's work enters and confronts the foundationally masculinist radical sexual energy of the bathhouse by introducing a queer figuration of the bodies in which that desire might live, and Blackness itself as a queer phenomenon for such an elaboration. Frantz Fanon, writing on film, concludes that, quote, "whether he likes it or not, the Black man has to wear the livery the white man has fabricated for him," end quote, in cinematic representation. The experience of movie-going then becomes one of suspense for the Black man, being, quote, "toys in the hands of the white man. They can't go to the movies without encountering themselves," end quote. As Kaguru Masharia recently reminds us, when Fanon says that the Black man in the world of sex is not seen as the phallus, but the penis itself, he is also arguing that the Black man is the penis in toto. This historical construction or mythology around the Black man as biological being lays the groundwork for how sexuality becomes a global epistemology, a representational matrices for how masculinity is framed, feared, and desired. Blackness as a covering, clothing, sheath, or livery elaborates pornography as implicitly racialized. And this can help us think through the workings of McLaren's saturating Blackness in the Labyrinth 1.0. McLaren uses a thick, layered, almost painterly impasto Black in her photographic and video work. Her first work dedicated to Johnson is a series of self-portraits titled Se te subió el santo, or Are You in a Trance? The book is dedicated to Brad Johnson, my liege. Face covered in a bondage mask, there are shots wherein McLaren's face appears only as shadow, a dark void of what might have been a person made indistinct from her short dreadlocks at times, all against a white background.
This same tending toward Blackness appears in the Labyrinth 1.0, wherein figures often appear as if arriving out of a photographic negative, or indeed stuck in a state of utter blackened negativity. Blackness both as a space to hold sexual play and an unnameable desire, and as a screen, a place to project. 4 minutes into the video, lines from Johnson's poem appear in the upper left-hand corner of the screen over a pornographic bathroom scene. It reads, quote, "On down to long bullcock with glands, swelling succulent plum, smooth balls," end quote. Johnson's careful, longing, and detailed penile description poetically attends to a scene that doesn't provide as much clarity. It takes work to recognize to the right of the screen a man masturbating, shot from the waist down, and to his left, another pulling down his pants and revealing his penis. Much of these men's figures are blackened, as if smudged out with a permanent marker, redacted. Mostly in Black, the scene resonates with the ways in which Blackness as a device is rendered to make sex possible, knowable, violent, and pleasurable. Sex is here literally made out of the dark. Men of various races are pictured arriving to the bathroom to have sex, but it is the space of utter Blackness that they must cruise, cross through, or be touched by on the way to pleasure. Their visual arrival is oftentimes marked by their surprising appearance coming out of the shadows. Essex Hemphill provides his own take on the labyrinthian space of darkened public sex in his epic poem, Heavy Breathing. Released in 1992, now out of print collection, Ceremonies, quote, "The X2 is a risky ride," end quote. The lyric speaker of the poem observes about the experience of sharing the X2, a bus careening through the streets of Washington, D.C., with a, quote, "cargo of block boys, urban pirates, the Colt 45, and gold neck chain crew," end quote. The bus for the speaker is tantamount to a, quote, "slave ship," as he calls it. The ship exists as a haunt affecting the violence of Black life, even as there is, quote, "no white man nearby," end quote, to blame for its consequence. Published in 1992, Heavy Breathing presents a grim depiction of Black life in DC. I argue that the poem's speaker meets the geographies of risk he associates with living in the gentrified afterlife of slavery with a well-cultivated sense of Black queer disorientation. He develops a sense of Black place appropriate to his environs and how they determine the directionality of violence and pleasure by looking at and feeling the world as a sconce. He works with Blackness or darkness as color and racial categorization to chart a sideways course for gender and sexuality, making a forceful stance that will not allow his desire, no matter how precarious or denigrated, to be denied. As he sees it, the geographies of the late 1980s and early 90s are marred by forms of racialized risk that are part and parcel of what it is to experience pleasure. Forms of material and psychic danger that follow him even into the pinnacle of gay male sexual liberation and ecstasy, the bathhouse, testing the bounds of freedom. The speaker's entrance into the bathhouse reads sexual risk-taking as it is informed by the production of space and the status of Blackness in the imaginary. He shares, quote, "I cruise a Black maze, my white sail blowing full. I wind my way through corridors lined with identical doors, left ajar, slammed shut, or open to the dark. Some rooms are lit and empty, their previous tenant soon to be wiped away. Then another will arrive with towels and sheets," end quote. A number of concerns follow from these lines. First, there is the Black maze, the bathhouse itself, a labyrinthian space made for bewildered and unexpected pleasures, and the disorientation that marks the experience of Black queer life unmoored by the consequence of history, i.e., my white sail blowing full.
The Black maze sets the scene due to its gesturing towards qualities of darkness and a bent or winding spatial orientation. This purposely confusing or dark space also gestures towards modes of obfuscation that offer counter narratives and visions available for experiencing spaces of queer liberation through risk-taking. Indeed, the quote, lit and empty room is possibly a memorial to the dead and dying, quote, soon to be wiped away, as the speaker intones. The speaker observes of the bathhouse, quote, at the end of heavy breathing, for the price of the ticket, we pay dearly, don't we, darling, end quote. As Aliyah Abdur-Rahman notes, the poem's allusions to the price of the ticket and other texts by James Baldwin places Hemphill's work in a lineage of Black gay cultural production. But the line also turns on the revealing of the racial capitalist makeup of the bathhouse itself. As the speaker states plainly, quote, we buy time here so we can fuck each other, end quote. The price of admission is made heavy by the epidemic, i.e. we pay dearly. Buying time also acts as a double entendre, as the act of pleasure seems to stave off death. But simultaneously, the elegiac tone of the poem may point to the act of buying time as tied to the exploitation or wasting of the buyer's time and labor in a racially stratified marketplace of desire. Within the context of Hemphill's poem, the bathhouse is no doubt a vex space for the Black patron, where one already off balance and navigating a bent line is always facing the possibility of pleasure, rejection, and decline in a crooked world. London-based South Asian photographer Sunil Gupta's work assumes a similarly ambivalent posture as to the bathhouse experience in his series of photographic diptychs titled From Here to Eternity. Gupta played a significant role in the production of Black diasporic cultural production in the 1980s and 90s as part of the Black arts movement in the UK. Though a contested formation then and now, political Blackness in the UK emerged in the late 1960s as a, quote, coalitional identity and practice adopted by working class Caribbean, African, and South Asian migrants based on their shared experience of British racism and the legacy of colonization, end quote, according to scholar Ashton Kinney. Gupta was present to capture and archive the diasporic networks that composed the Black gay cultural renaissance. He served as the still photographer on set for director Isaac Julian's 1989 signal film Looking for Langston, which featured the voice and poetry of Hemphill. Photographed and developed in 1999, From Here to Eternity comes just a few years after Hemphill's death from AIDS-related complications in 1995. Gupta's photographs mark the passage of time in the act of capturing his own body. He is HIV positive and, like Hemphill, produced works through the AIDS crisis, but lived long enough to experience the wide distribution of antiretroviral medications, fending off its deathly consequences. In the diptychs, Gupta places portraits of himself alongside photographs of the facades of operational and closed bathhouses he once patronized. His self-portraits catalog a temporary bout with illness brought about by HIV. He is photographed having his blood drawn, nude from the back, exposing the shingles on his right flank, receiving assistance with a respiratory issue, and lying on a bed shrouded as if pondering his mortality. Queer theorist Tim Dean argues that though bathhouses may not be a utopic space due to the fact that, quote, one might have contracted HIV at such a place, their allowance for, quote, comparatively non-propulsive interactions are, from a psychoanalytic perspective, healthy and beneficent, end quote. Gupta provides a queer color ambivalence toward the bathhouse risk and health, affording more questions than answers as he carries the experience with him while affirming his presence against the backdrop of so many institutions and people who are no longer here. Around the 1 minute mark in McClodden's The Labyrinth 1.0, a space is introduced that recurs throughout.
A forward-facing shot of a white wall with 3 black dividers screwed to it is pictured. In a smaller screen within a screen image imposed atop of this image, the same room is shown from the left. The space is made to give the impression of a restroom without the latrines. On the floor between the left and middle dividers lies the unattached handle for the urinal. The room is an archaeological breakdown of the artifacts of what might make up a tea room, not a tea room itself. A Black man and a Black femme figuration walk toward and into the makeshift stalls. Their movements are doubled by the screen within a screen. The man stands at the stall on the right while the butch femme takes the left. They are dressed identically in white t-shirts and black jeans and leather boots. Together, they play Brad, a composite sketch that references but does not try to mimic the writer Brad Johnson. Under the entry for the word fetish in his The Pleasure of the Text, Roland Barthes writes, quote, "The text is a fetish object, and this fetish desires me. The text chooses me by a whole disposition of invisible screens, vocabulary, references, etc. And lost in the midst of the text, there is always the other, the author. As institution, the author is dead. But in the text, in a way, I desire the author. I need his figure, which is neither his representation nor his projection, as he needs mine," end quote. By rending the character Brad from the pages of Brad Johnson's work, McClodden probes the figuration of desire from the spectral author of Black gay male BDSM erotics. The film form lends itself to the repetition of a gestural logic McClodden uses to illustrate the potentialities of forms of passing darkened knowledge across time. At different moments throughout the video, the 2 Brads take cautious, furtive glances at and away from each other across the dividers. This movement at the crook of the neck grows more intentional and confident as Brad spends more time at the ghostly stall. Initially, furtive glances give way to the thirst of desire. This neck roll is always already riven with an expectation for violence, as much as it indexes the anticipation of possible release. If the video seeks to put ideas about cruising back into the Black body, this encounter elaborates as much about the imposition of state violence as bodily sensation as they do about a radical impulse for queer pleasure. What becomes a language across the surveillance footage captured without the participants' knowledge, and the pornography which fictionalizes the scene of the tea room for pleasure, is the need to look over one's shoulder. It is that constant turning of the neck that most circumscribes and defines the video's gestural logic, often during sexual encounters. Sex in the tea room is that of intense anticipation, sex that allows for quick obfuscation and escape. Even in the fixed situation of the pornographic scene, the men never remove their pants. Their underwear hang between their calves, their knee-high socks exposed. In its structural made erotic language, the tea room divorces itself from firm grounding. It stays fugitive and on the move, danger made manifest in movement. And I'm going to ask now about time. One second. Okay. All right. So I have much more to say. However, I'm going to due to time, I'm going to end with how I end my work, which is to say that through her looking back at the archive of Black gay creation and looking to the present and Blackened future of gender, something I could talk about more that I'm leaving out in this iteration
of the presentation, but through her looking back at the archive of Black recreation and looking to the present and Black and future of gender, McLeod troubles what we might assume Blackness offers to a radical queer aesthetics of desire. Black queer artists in their multidisciplinary engagements with the dark and tilted space of queer public sex for the racialized subject offer cautionary, ambivalent, and possibly potentially radical ways for figuring desire. Hemphill elaborates how the racialism of the world outside finds its way into the space of queer liberation. Group de Trouble's singularly nostalgic takes on the bathhouse through a radical ambivalence, and McLeod's filmic engagement with the archive of Black and public sex takes a look back that expands our gender conceptions of what we might look to bring into and make out of the future. Darkness and disorientation are well-crafted tools for the elaboration of a Black queer aesthetic radicalism. Thank you. Obrigado, Jamal. Bom, super obrigado por essa apresentação tão detalhada dessa cena de vídeo, poesia norte-americana que cruza, né, os debates raciais sobre gênero e sexualidade. Eu gostaria de lembrar a todos, todas que as perguntas podem ser enviadas perguntas, comentários, né, enviados pelo chat do YouTube. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês três, talvez de um ponto que me parece que conecta as três apresentações, que é uma espécie de trânsito entre a esfera privada e a esfera pública, né? Uma série de problemas relacionados a experiências do mundo privado. Quando a gente está discutindo a experiência LGBTQIA+, eles afetam, eles dizem respeito da esfera pública, né? Sejam os arquivos, as experiências com o corpo, né? E que afetam políticas públicas, né? Como no caso da epidemia da AIDS. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa relação público-privado do ponto de vista de vocês. Acho que a gente pode manter a mesma ordem das apresentações, então, Remon, por favor. Nossa, é uma pergunta ampla. Mas, assim, talvez a gente possa pensar a metáfora do armário sempre como uma regulação para as esferas queer, né? Do que é público ou privado, né? Assim, o que cabe em um arquivo, o que cabe no museu, se diz também do registro daquilo que está no espaço público ou não, né? Quando você vai trazer, por exemplo, a memória de mulheres lésbicas, a memória de homens trans, a gente tem uma dificuldade gigante de achar esses vestígios, justamente porque esses registros não estavam tanto na ordem do público, né? Estavam, em grande parte, em espaços privados, em clubes de leitura. Então, assim, querendo ou não, essa regulação do que aparece sempre vai estar mediando o que as histórias e o que a gente lembra ou não. Isso vale também para a memória, de uma maneira extremamente interessante, para a memória trans, né? Querendo ou não, assim, o que a gente consegue visualizar do espaço público é também quem controla esses corpos, né? Aquilo que eu falei do registro da polícia, o registro da medicina. Isso vai casar de uma maneira muito interessante, né, de como esses corpos estão presentes no espaço público. Quando você vai ver o cruzamento, principalmente das memórias negras, até a década de 70, 80 no Brasil, você vai ter sempre esse registro de quem te regula, né? E aí é interessante ver como isso casa com o armário, né? Quais espaços a gente encontra ou não essa possibilidade de enunciação. Eu sei que é uma pergunta extremamente ampla, mas talvez acho que a gente possa caminhar por aí. Perfeito, obrigado. Remon, acho que a gente passa para o Carol. Yeah, I think this metaphor of closet is very good one, but it's also interesting to think about the public and private when we talk about the collections and how we gather the materials. So many of the people I was interviewing, or they gave me some donations for the archive, they have to be brave to be exposed, because the rest is because of the official homophobia
prefer to not sharing this kind of materials. And then when it becomes a collection, it's also the threat that if it comes to the museum, like in Poland, with such a homophobic, officially homophobic government, that the archives could be lost. So it's again the private queer community's responsibility to keep them, and not, in the same time, not making them so visible and public. And it's a constant paradox. When I was showing my paintings, I was also, I would like to reflect to this situation when through exhibiting this in the public institutions, I'm giving the visibility, but also it's a lot about the representation of only important figures, public figures. And then the private ones are always hidden in an anonymous crowd. So it's also another issue of how this private sphere is protecting many identities from being exposed anyhow. Obrigado, Carol. A gente passa para o Jamal. Thank you for the question. I'm really interested in this private-public distinction, especially as it pertains to Blackness for one, and queer public sex, and queerness in general, and thinking about the ways that queerness and Blackness have oftentimes been under consistent or constant surveillance. And in the case of these queer public sex institutions, nationally, there's a long history of vice patrols and policing cracking down and surveilling these institutions. And Blackness has oftentimes been thought of as a threat, a danger, a risky figuration, and also subject position at times. So I'm thinking about how the ways that we think of the public never really exist in any stable form for Blackness and queerness. I'm also thinking about the fact that in these institutions that I'm considering, whether they be public restrooms or bathhouses, how oftentimes they're thought of as spaces for public sex, and many of the ways that these are kind of thought of as these kind of democratic institutions are through that, because even in a kind of privatized space such as the bathhouse, where one might have to pay for entry, it looks to mimic or take in the form of public sex. It tries to mimic it in many ways. So I'm interested in how that takes shape and what is made possible in those spaces, and how that in itself also troubles what these institutions sometimes can trouble, also that distinction between what is public and what is private, and how those definitions can't hold in some things. So, yeah. Obrigado, Jamal. A gente tem uma pergunta do público que eu acho que também vocês três podem um pouco... Na verdade, é um pedido de comentário, que acho que vocês três podem responder, complementar, que é um pedido para falar um pouco sobre a homofobia e o mito de que a AIDS era ou é uma doença de homossexuais. Eu acho que foi um tópico que vocês três um pouco passaram. Acho que seria interessante comentar um pouco essa estigmatização, né? Então, vamos passar na mesma ordem, por favor, Ramon. Vamos lá. Acho interessante ver... eu acho que está repetindo a tradução. É importante ver no Brasil, quando a epidemia se anuncia, antes ela ter casos aqui no Brasil, ela é divulgada pela imprensa internacional. Então, assim, o primeiro noticiamento que a gente tem sobre a epidemia de HIV/AIDS foi associado à questão do grid, né? Os públicos, na época, que foram transformados como públicos de risco, que estariam não só os homossexuais, bissexuais, haitianos, que foram traduzidos para cá como pessoas negras, realmente. Além disso, usuários de drogas endoinjetáveis e outros grupos que acabaram sendo acoplados como o perigo, né? O risco do estranho, do estrangeiro, do outsider. No Brasil,
o principal grupo que se acoplou a isso foi a comunidade homossexual, né? Tanto que se tornou o câncer gay ou a peste gay, né? Ou a peste rosa narrada. É interessante que desde a década de 80, as comunidades homossexuais tentaram já perverter isso e colocar que isso não tinha base científica. Então, isso acabou sendo propagado como uma ideia de pânico e existe como um temor que a cada vez que, né, é reavivado um ataque às comunidades LGBTs ou às comunidades negras, isso aparece, né? Então, a gente viu isso em 2017, 2018, na capa de uma revista brasileira, utilizando já a divulgação da PrEP, né, como uma nova possibilidade de prevenção, um reforço à prática promíscua entre homossexuais, especialmente os negros. Então, o que a gente vê é essa, não só homofobia, mas racismo que está contornado, e aí também a gente traz, eu acabei esquecendo, isso é horrível falar, isso também na década de 80 envolveu as travestis, tanto que a década de 80 é conhecida como a temporada de caça a travestis, e a gente tem grandes figuras de resposta como a Brenda Lee, que trazem esse ressuscitamento de o pânico moral sobre gênero e sexualidade. No Brasil, a gente teve esse modelo que veio de fora, mas tem particularidades, né? Só lembrar como isso acoplou também a figuras de êxodo de migração. Então, em São Paulo, as regiões do centro da cidade passaram a ser conhecidas como zonas aidéticas, e aí vinculando a população também nordestina que vinha para São Paulo. Então, tem outros atravessamentos importantíssimos de se debater. Obrigado, Ramon, pela contextualização. Carol? Yeah, in Poland it's interesting because I even remember from my teenage years that it was in the 90s very connected with the drug addict people. So that was the part of the main kind of campaigns and what you could see in the TV. But it was more rather like the gay issue was still a taboo. And plus the pandemic was not that didn't have such a big impact in Poland particularly. And also it was very interesting to see the way it was addressed when it was addressed to gays or homosexual people, that it was literally addressing that it's coming again from the West. Even AIDS was written in slang as Adidas, like something with the capitalistic ugly Western culture that coming to communist Poland and then to the new Poland, but it was this link was really visible. At the very beginning, when they addressed homosexuality, it was in a very old-fashioned way, like the official communist posters, the end of the 80s were presenting the quotes from the ancient Greek vase because there was no visual representation of gays somehow. Mas que curioso isso. Interessante. Obrigado, Carol. Jamal, por favor. Yeah, I'll certainly respond to the question. I think that, for one, there's a lot of really great and interesting work coming out about the ways that HIV/AIDS has, for one, never been a gay men's disease in particular, how there are a number of populations, people who have been affected by HIV and HIV/AIDS. And I'm thinking about a lot of that work and how it's centered around these looking back at archives and thinking about the ways that HIV has always been conscripted to racialized populations, how it's always, I'm thinking about, remember the case of Haiti, for instance, and how it's always one of the ways that it's been thought about as a gay men's disease, but also as a Black disease in some ways, and how those intersections have played out, but oftentimes not in ways that are thought of it to bring about care, but in ways that are brought to segregate and punish. So I'm thinking about those histories in connection with the question, but I'm also thinking particularly about why I'm interested in someone like Tiana Nakia McClodden's work, who expands this narrative through the question of desire, about
who is affected by this pandemic and what histories might be overlooked. Histories of care for those with HIV/AIDS, done oftentimes by Black women, Black lesbians, in community with Black gay men, and thinking about using that work to kind of expand narratives that might not be there or might, because of surveillance, exist in kind of poetic fragmentary forms that can be expanded upon. So I'm thinking about how that narrative can kind of shift to include those who aren't just not kind of reproducing this narrative of it only being a Black gay man's disease. So that are in certain ways, because I think that it does get conscripted in that way, especially in the United States. Obrigado, Jamal. Fiquei pensando que as pesquisas de vocês, em contextos diferentes, têm pontos de conexão, né? Além do interesse pelo arquivo, por exemplo, de Carol e Remon, no caso de Carol, com dado ainda de ficção, que é interessante, né? Nessa criação da memória. Acho que também aparece na pesquisa do Jamal. Eu fiquei me perguntando se vocês teriam perguntas ou comentários sobre a apresentação dos outros, porque acho que tem muitos pontos de contato entre vocês, né? Então, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma questão que surgiu desse nosso encontro. Eu acho que um ponto talvez seja frutífero para a gente debater, não sei se configura como uma pergunta, mas uma temática, né? Acho que o Carol trouxe no debate dele a questão, né? O que é o norte, o que é o sul global, né? O que são essas categorias que a gente acaba separando. E ele trouxe de maneira extremamente interessante aquela exposição trazendo, né, o que é o leste europeu junto com a produção homossexual do Brasil. Ou não só do Brasil, mas global. Ao mesmo tempo, acho que o Jamal traz essa questão, né, quais essas especificidades vão sendo trazidas quando você faz esse recorte, né, de uma análise, de uma estética, de um olhar negro, né? E eu me pergunto muito, vindo do Brasil, é uma coisa que no acervo a gente sempre trabalha sobre a colonização dessa produção, seja estética, seja histórica, seja de memória, né? O que a gente tem de circulação global e o que a gente tem de especificidades, né, territoriais daqui, né? Eu vejo muito isso trazendo a produção da arte travesti, mas o como é marcado pela estética de diáspora, o como é marcado pela estética ameríndia daqui, pelo carnaval, que é uma coisa da nossa cultura que é muito diferente de todos os espaços, e ver como isso, várias vezes, nas nossas narrativas, é totalmente colonizado mesmo. Assim, a gente cita uma galera dos Estados Unidos e da Europa e conhece muito pouco da produção aqui. Queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam isso, fazendo uma produção via Europa, mesmo sendo leste europeu, ou dentro dos Estados Unidos, né, dessas produções coloniais ou de fronteira. Quem quer começar? Okay, so maybe I would just briefly tell about this. It's interesting concept, and I still don't know, because as I mentioned, in Brazil, it was also confusing for people, because naturally they would say like, okay, it's rich Europe, so it's north. But being from Eastern Europe and experiencing democracy just for 2 decades and a half and so on, was really a different experience for me. We were colonized by Russian Empire, USSR, and then this stories from the West, but West for us, it's both Western Europe and North America, were really implemented through the activism. Like whenever I'm traveling to Ukraine or Belarus, neighboring countries, or in Poland, all activists are treating very natural that the most important reference is the rainbow and the Stonewall riots. And that was kind of like they imposed that this is a kind of global queer reference that we have to take it for granted. And what I'm trying to do with my research is introducing a different words and different dates in time. For example, Ryszard Kisiel that I mentioned in my presentation, this early activist,
He told me that because in Poland gets its independence in 1918 only. In 1932, we were one of the first countries in the world that decriminalized homosexual acts. So it was never criminalized again. And it was the only country in the whole Eastern Bloc. So because of that, in the 70s, when they heard about the Stonewall riots, they were thinking what kind of gay rights they could fight for and what would mean in the communist Poland at that time. And this discussion is completely not relevant for the younger people now, because they see that the Rainbow, Netflix, Stonewall, it's this kind of most important part. So that I feel like they are colonizing themselves with the rainbow colonization that's coming from the United States. And this is constant question that it's coming when I'm traveling in a region. I also saw the exhibitions that are comparing South America and Eastern Europe in terms of the visual arts, like MoMA in New York had a show about abstract art, but I never heard about this connection of in terms of the queer movements or queer activism. And I think it's interesting to build this parallel against the geography, to use this queer geography. For example, when I was doing an interview in Brazil with Jean-Sylvier Trevisan, there was almost the same story like with Richard Kischel when he was starting first gay zine in the country. And I think it would be really powerful, and it's a part of this work of rewriting this history also in the terms of geographical, geography. Muito legal, Quero. Obrigado. Jamal, tem algum comentário, complemento para essa discussão e para essa provocação do Remon? Yeah, I think that it's extremely important, and I think that to expand upon the ways that even our challenge, what I'm trying to do as I work on this project is challenge myself to expand what those queer geographies look like and who the work can speak to, or to be care for the work in a way that I am thinking of its specificity, how one language or way or narrative or history or way of thinking about the HIV/AIDS crisis might not translate into another space. And I think that being very attendant to the work and its particularities and its own histories is my way of thinking through what you bring up, is about this difference between the specificity, but also being attendant to what I would be most interested in, which is Black diasporic narratives. When I say, when the activist call in the United States is to remember that the HIV/AIDS crisis has not ended, that it's still not going, that it's not something that's in the past, but is a history that continues to have impacts. How does that resonate in Brazil or in other spaces? To think about that question and its importance to my work, but how that narrative could be the same or different in specific places is of interest to me. So that's why I'm taking up the work of someone like Sunil Gupta, for instance, to think about how these narratives can be troubled or expanded or made more vital and rigorous by thinking about across different geographies in the work. Ouvindo vocês falarem, eu fiquei... Enfim, tem esse assunto da memória, né, que também conecta vocês três. Eu fiquei me perguntando sobre a importância da ficção na construção dessa memória. Como que vocês pensam a importância da ficção na construção de uma memória das comunidades LGBTQIA+. Acho que a gente pode manter a mesma ordem, se vocês puderem. Então, Remon de novo. Sempre no começo, eu gosto de ouvir os outros para complementar, mas... Então, acho que o trabalho do Carol é muito legal para ver a importância da ficção da gente reconstruir e trazer novas narrativas, né? Principalmente não só né, de trazer ou de rememorar pessoas ou fatos ou situações que aconteceram, mas
formar utopias, né, ou distopias do que a gente quer para o presente, né? O trabalho de um arquivo vivo ou de um acervo vivo é contribuir para a gente expandir o presente, né? Não só arranjar um motivo de memória do passado para. E aí é super interessante a gente, o que o Jamal colocou agora, inclusive, da gente repensar outras territorialidades, da onde vem essa história nossa mesmo, assim, de qual é a ficção de você produzir, né, diversidade de gênero e sexualidade no Brasil contemporâneo, no Brasil que tem hoje Bolsonaro como presidente, como você tem respostas possíveis ancoradas nessas memórias. A ficção talvez seja uma possibilidade de resposta a isso, né? Seja no espaço do museu, da rua, ou desses vários espaços, né? Gosto muito de citar sempre o Cazuza, né? Eu adoro um amor inventado. É talvez a melhor resposta às crises que a gente tem, como a epidemia de AIDS, é a gente ficcionalizar a gente, nosso corpo e nossa possibilidade. Isso é base da estética e da cultura LGBT. Obrigado, Ramon. Carol, e acho que no seu caso, Carol, especificamente, seria interessante você comentar, inclusive, essa mistura, né, de arquivos seus com arquivos dos lugares para onde você está expondo o Queer Archives Institutes. Acho que tem essa especificidade que seria interessante de comentar como se dá, por exemplo, essa seleção e esse cruzamento. Yeah, it took me some time to understand that I was really under the pressure of the straight tools of imposting history, because I felt that I have to find the proofs. I have to find the documents to prove that we exist and that there are photographs and materials. And that was really going to nowhere somehow, because you will not, never gonna make the proofs they want, the conservatives want. They want color picture of penetration of particular person, and then maybe they will consider that they are not heteronormative, but never to the very end. So I kind of postponed that, and I decided to really play heavily with the fiction and fantasy and building traces myself. So when I work, I also do a lot of films that are between documentary and fiction, and what I explain about my paintings, it's also a bit the same, that the documentary aspect is very important, but when it's coming together with the fictional part, it becomes really confusing, but strong. And then I think this is the only chance also to build kind of narrative that can give hope for the younger generations, because you're not always playing ping pong with conservatives, but rather building utopia that give you a freedom and space to create your own life, your own narrative. This is what I was missing the most when I was a kid in the communist Poland, living in a small town. And the other aspect is the way I play with the institutions, especially art institutions. I'm using this display of vitrines, cabinets, tables, white cube, and how you play with that museum aesthetic, even by appropriating their collection, appropriating their spaces, and confusing people in the choreography they used as an audience by entering the institutions. So that's a big part of my work too, like performative fantasy that I'm including in my work. And I think it's literally queer, the fantasy, the potentiality, the change. Yeah. Obrigado. Jamal, por favor. Yeah, I'm really interested in this question of fantasy, and I really like Carol's answer. I'm thinking about how the use of fiction can allow for a kind of dream space for a new generation, how it produces a certain kind of futurity. I'm also interested in the ways that the work I'm looking at, for instance, the work of McClodden, how it's instancing a figuration of desires that might be unspeakable or have been unthought
because of the ways that a kind of masculinist, cisgender representation of gay sexuality or queer history has been forefronted. And I think that it gives a way through desire, through the figuration of Brad in this instance, to think about how there's a certain kind of play with desire that can exist as unnameable, and Blackness, as I call it in the paper, kind of genderqueer functionality of Blackness, can allow for a protrusion of different modes of thinking about what desire can be that might be outside of the narratives that are given to us. So I think that fiction in that way, if we can think of that as fiction, is crucial to thinking about desire, is crucial to thinking about how queer lives can't necessarily be held by the archive in any kind of linear historical framework. So I think that that is the kind of importance of making it up as you go, as one might say, the importance of the aesthetic even, to thinking about queer histories. Obrigado, Jamal. Você falou uma coisa interessante agora, que é uma espécie de mudança de critérios, né, para a construção de arquivos, de narrativas, de conhecimento, e você falou do desejo como algo fundamental para essas novas narrativas, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouco mais, porque eu acho que isso também conecta um pouco com coisas que vocês três falaram, né? Não basta reproduzir, né, um modo de arquivamento e de catalogação heteronormativo, mas a gente tem que pensar outras maneiras, por exemplo, não lineares, né, como você falou, para a construção dessa memória. Então, se você pudesse desenvolver um pouco mais sobre isso, daí a gente vai encaminhando aqui para as últimas perguntas. Yeah, I think I'll keep it brief. I think that oftentimes queers of color, are put in a kind of violent situation where you have to cater to a certain morality play around how you present yourself or queer populations in order to protect oneself. It's a necessary venture at certain times in order to protect communities, and in order to make certain political gains. However, I think that desire is that space that is one of the most important factors that brings queers together in a certain way, whether that be desires for a new world or sexual desires or the entwining of those two things. So I'm thinking about how making new narratives that are centered around desires in the broadest sense, can give us new ways of expression, being together, ways of thinking about relationality, as pleasurable or tortured as that relationality may be, as a way of thinking about how queers can organize or think about the future or create new aesthetic possibilities. So I think that desire is essential and important to me in art, in that way. Perfeito, obrigado. Quero, acho que seria interessante verter agora a ordem para o Ramon poder comentar, então, no final. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Você, inclusive, que me levantou essa questão, né, de não reproduzir os mesmos critérios heteronormativos para criar essa memória. Acho que seria interessante você comentar um pouco sobre novos critérios, né, para a construção de conhecimento, para a prática artística, inclusive, né? Você tem uma prática múltipla como editora, inclusive, de uma revista, fazendo
um trabalho de arte que emula um funcionamento institucional, mas de modo ficcional, criando outras narrativas. Então, acho que seria interessante você comentar esses outros critérios para a construção do conhecimento a partir da sua experiência. Yeah, I'll maybe just briefly refer to the desire, because I also think it's important, and it's interesting when we think in the terms of the homonormativity, or this kind of self-censorship or censorship related to the queer and sexual desires, that is very present when we think about the history and archive. Just to give you an example, this Ryszard Kisiel that I was mentioning several times, and his amazing archive, I was happy to rediscover this to the world, to Poland, but it was possible only because even the LGBT activists were asking this person where there was galleries they were meeting or cafes, but they were asking him to never mention any sexual activities, kind of castrating him to presenting for the society positive image. And it's always present somehow with these relations to the history. It's the same with the figures that we learn in the school, big composer, poets. Sometimes their identity, it's crucial for their work, but it's castrated and censored because of the norms, and both straight norms and homonormativity, and the norms that are imposed by the community that want to please the society. And by these new forms, I could say that I'm experimenting with them and I'm thinking what it could be. But in the same time, I have to be honest that the biggest desire of the LGBT activists in all the country I visited, it's to have the proper concrete building in the center of city dedicated to LGBT museum, accessible with particular objects, and all this performativity, fantasy, it's make them nervous. It's not what they really desire, at least majority. So it's really, sometimes people are saying that they're disappointed with Queer Archive Institute because it's not real. The archive is real, but you can't access it like in a museum. And they always think that it's a step that we have to very fast make another step to make the institution. What I'm trying to do is rather keep that playful moment when you experiment with this on every possible level. Also with the way I produce the catalogs or books or the magazine. I think it's very important, and yeah. É muito interessante isso que você comentou de uma expectativa de performance institucional que as pessoas têm em relação ao Queer Archives Institute, como um trabalho um pouco frustra isso, né, de algum modo. E, Ramon, passando a mesma pergunta para você, eu acho que também é interessante você comentar um pouco esse seu trânsito por diferentes campos, né, do conhecimento, né? Você estudou na Faculdade de Medicina, fez seu doutorado na Faculdade de Medicina, mas fez o mestrado em Educação, graduação em Psicologia. Eu acho que, pensando nesses novos critérios que podem surgir a partir da nossa experiência, seria interessante você comentar também esse seu trânsito por diferentes áreas do conhecimento. Não dá para falar do trânsito, talvez. E trazendo a questão do desejo, acho que é uma questão super importante, não só o desejo erótico e sexual, mas o desejo enquanto impulsionador, né? Eu acho que quando a gente fundou o acervo, uma das principais discussões iniciais é a gente não ser um arquivo que fosse um arquivo, né, para encontrar evidências, para produzir uma história, seja linear, um arquivo que é muito segmentado em compartimentos, em campos do conhecimento, um patriarquismo, né? Um arquivo que sustenta uma história nacional. Não é esse nosso intuito. O que a gente elencou como propulsor para a gente, tanto que eu trago no início da minha fala, é a coleção. A coleção é o espaço do desejo, é o espaço justamente. Não existe o porquê, é um disparate, né? É algo que te encanta na infância, quando você recebe uma coleção de uma lésbica que tem vinis da Cássia Eller, junto com a Tracy Chapman, junto com o Tatu, de diferentes eras, diferentes vertentes. O que elencou ou impulsionou ela a colecionar aquilo não existe, mas aquilo é uma potência tão grande de identificação, de desejo dela, de reconhecimento como uma sapatão, morando em São Paulo, com referências em todo mundo,
que fez ela se identificar e entrar na comunidade. A coleção traz essa esfera do desejo, do meu mais singular ao meu mais coletivo. E os arquivos buscam perder o desejo, perder as pessoas, né? Quando a função é história, quando a função são temáticas, você perde essas narrativas, essas potências, que no final são as ficções, né? As ficções de cada uma dessas pessoas, dessas comunidades. E não uma ficção nacional, de Estado, ou, né, de um grande movimento universal ou global. Isso não existe, né? De certa forma, não existe só para prender a gente. Então, talvez, esse encanto do colecionista, eu lembro, minha primeira coleção foi pasta das Spice Girls, ainda sem saber que era viado criança, mas é algo que eu tinha identificação, e isso me jogou a poder elencar e poder entrar e me identificar. Então, esse pra gente no acervo é o espaço do desejo, é o encantamento da coleção, né? Que traz potência para você criar o que você queira, né? Salvaguardar, proteger, né? Se dizer arquivo ou qualquer coisa. Mas acho que é isso. Pessoal, super obrigado. A gente tem mais 10 minutos. Eu queria saber se vocês têm mais alguma colocação, mais algum comentário, mais algum desejo de fala. Se tem mais alguma pergunta do público nesses 10 minutos finais. Bom, então acho que a gente encerra um pouquinho mais cedo hoje. Queria agradecer imensamente as falas, os comentários de vocês três. A apresentação foi incrível, acho que rende muito assunto para todo mundo. Queria convidar todo mundo que está assistindo a assistir também a mesa da tarde, que vai ter a presença da Érica Malunguinho, da Daniele Balbi, com mediação do David Ribeiro. Agradecer a todas as equipes do museu pela organização desse seminário, pela produção e pela organização aqui por trás dessa apresentação. E é isso. Obrigado.
Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Esta é a nossa última mesa, a mesa de encerramento do seminário MASP Histórias da Diversidade. Eu sou Davi Ribeiro, assistente curatorial de mediação em programas públicos do MASP. Sou um homem cis, negro, de pele clara, gay. Tenho cabelos crespos, pretos, tenho barba, estou com um fone de ouvido e atrás de mim tem uma estante com livros. Em nome da organização deste seminário e da equipe do MASP, dou as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui, e também as nossas palestrantes Daniele Balbi e Érica Malunguinho, que vão nos conduzir nessa mesa de encerramento do nosso seminário. Antes de passar a palavra para Daniele Balbi, nossa primeira palestrante, gostaria de dar alguns recados. Primeiro é que os certificados vão estar disponíveis para quem preencher o link, né, responder ao formulário que vai ser disponibilizado no chat aqui do YouTube. Então fiquem atentos, atentas e atentes ao nosso chat, que ali a gente vai disponibilizar o link para o preenchimento para vocês receberem o certificado de participação. Também o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas às nossas palestrantes, elas vão responder após as suas falas. Enfim, temos tradução simultânea para quem nos acompanha em inglês também, e também em Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Bom, vou passar a palavra para a Daniele Balbi. Antes disso, vou apresentá-la. A Daniele Balbi é doutora em Ciência e da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora da Escola de Comunicação Social dessa mesma universidade, graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Veiga de Almeida e pós-doutoranda em Comunicação e Estética pela Escola de Comunicação da UFRJ. Dani, a palavra está contigo. Muito obrigado. Obrigada, Davi, Érica, pelo convite. Queria agradecer a todos que nos acompanham aqui. Eu sou uma mulher negra, visto um casaco branco, uso tranças, uma mulher negra transexual. Atrás de mim há um quadro com fotografias e memórias familiares e de viagens. A minha comunicação de hoje versa sobre a captura do movimento da população LGBTQIA+, especificamente da população transexual, nos últimos anos, a partir do material audiovisual produzido nessa década. Especificamente, a comparação de duas obras muito importantes para a recente tradição cinematográfica brasileira, né, que são Deserto Particular e o Elvis e Madonna, dois filmes que tratam sobre relações entre pessoas que apresentam na sua inscrição sociohistórica questões ligadas à expressão da sua LGBTI-fobia enquanto orientação sexual, enquanto identidade de gênero, enquanto elemento de desejo e de afirmação desse ser estar no mundo. Eu escolhi esse tema por algumas razões. Porque eu, enquanto produtora, operadora e artista do campo do audiovisual, me identifico com esse tema e me identifico com a concretude do material estético do audiovisual e entendo que esse material hoje, como elemento de cultura, é talvez um lugar privilegiado para a investigação das vicissitudes do nosso tempo. Principalmente porque ele é aquele material que chega com maior aderência e penetra mais em todas as camadas da sociedade, muitas vezes o mesmo material que é produzido para ser ponte de interlocução com uma camada, uma classe, um grupo específico, transborda as previsões de saída. O que eu quero dizer com isso é que o material audiovisual é o mais popular e é aquele com menos determinações e delimitações.
Depois, porque eu sou uma mulher transexual, e ser uma mulher transexual me leva a refletir sobre como é que os elementos de cultura, portanto, falam da nossa saga e da nossa luta por dignidade, por cidadania, por inscrição no curso do tempo e da história. O que isso significa? Significa que pessoas transexuais e travestis, e todas e todos nós aqui sabemos muito bem, são alijadas dos núcleos de efetivação da cidadania, né? Por uma série de expedientes, todos eles muito cruéis, que chegam ao assassinato. E os índices de assassinato de pessoas transexuais e travestis no Brasil e no mundo aumentam vertiginosamente. E a gente vive um tempo de deflagração, de uma disputa escarniçada, onde é impossível dissociar o avanço da barbárie nos moldes do capitalismo, da perseguição a grupos historicamente marginalizados, sobretudo pessoas com orientação sexual não aderente e identidade de gênero não aderente, ou seja, pessoas LGBTQIA+. E a partir disso, então, eu elejo um corpus teórico-metodológico ligado àquilo que a gente costumou chamar, na tradição da crítica de cultura, como teoria crítica ou escola crítica, ou culturalismo pós-estruturalista de orientação materialista, que passa, né, pelos estudiosos da cultura ligados ao Círculo de Frankfurt, a Escola de Frankfurt, e também continua o seu percurso com outras e outros expoentes, estudiosos e estudiosos da cultura, sobretudo de base inglesa, pensando no Raymond Williams e outros, né? Mas eu vou começar, então, com alguns questionamentos ligados à produção do Benjamin, que costuram, de certa maneira, as suas fases de investigação, os seus percursos e as diferenças de interesse que ele manifesta. E um dos textos privilegiados ou escolhidos para nos ajudar nessa investigação são as teses sobre o conceito de história, onde ele se questiona e, na verdade, propõe uma resposta para o questionamento sobre os documentos de cultura. Os documentos de cultura, que são a grande literatura, a literatura de modo geral, o cinema, né, essa tradição recente na sua época do audiovisual, a dramaturgia, a poesia, a pintura. Esses elementos de cultura são, ao mesmo tempo, elementos de barbárie. Como é que a cultura pode ser redentora, um lugar de encontro, comunhão e afirmação de sensibilidade, portanto, de reconhecimento de uma humanidade não basilar, mas acordada, e por isso mesmo mais potente, ou seja, historicamente afirmada, e, ao mesmo tempo, a cultura como um lugar que retém marcas, esses documentos de cultura, que são marcações de um movimento de barbárie. O que isso significa dizer? Que todo produto da cultura, como produto da sensibilidade humana, como produto histórico de grupos culturais que caminham no sentido da esteticização da vida, no melhor sentido, no sentido menos crítico, que aparece também na obra do Benjamin, fala para a humanidade e para uma humanidade depurada. Né? É um lugar, portanto, em que as civilizações vão se reconhecer enquanto produtoras de alguma coisa que alimenta aquele espírito, ou aquela anima, e que, de modo geral, cumpre a função histórica de, nos momentos de baixa densidade, nos momentos onde a crise, ou as crises das civilizações não está deflagrada, propõe a comunhão, propõe a afirmação justamente daquele princípio de civilidade, não nos termos românticos ou essencialistas, mas no sentido em que as pessoas e os seres sociais que pertencem àquela civilização se reconhecem e estão dispostos a construir alguma coisa que tenha concretude e função estética.
e que, portanto, possa levá-los a uma certa elevação dos seus princípios, das suas relações. Neste mesmo documento, que é sempre um esforço dessa civilização problematizada e perspectivizada, se inscreve ao mesmo tempo, e talvez o mesmo traço desse afã civilizacional, é também um traço de uma luta pregressa, de uma barbárie que ou está estabelecida ou que, naquele momento, não está deflagrada, de uma luta e uma disputa, de um movimento de violência e dominação que passou ou despercebido ou capturado como tragédia. De modo geral, esse estatuto dos documentos de cultura é muito presente na obra do Benjamin, na obra dos seus contemporâneos, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, e mais adiante na obra do Frederick Jameson, do Raymond Williams, sobretudo, que vão investigar como é que aquilo que nos movimenta, que nos congrega, que nos sensibiliza, que nos desarma muitas vezes, é uma confissão de um momento posterior ou de um momento presente, onde grupos, pessoas, indivíduos estão sendo ou foram oprimidos, marginalizados. Isso por quê? Ora, todo produto de cultura e toda civilização, antes mesmo do produto da cultura, é resultado de lutas. E esse é um dos pressupostos dessa linha de investigação crítica e da crítica da cultura. Todo o elemento de cultura e a civilização, portanto, são resultado de uma luta entre grupos sociais. E não só entre grupos sociais nos termos estritos do materialismo dialético, entre grupos que têm necessidades materiais específicas e que, num cenário de escassez de recursos, lutam e se organizam para dominar o outro nas suas relações básicas, de base, ligadas à formação socioeconômica da sociedade. É isso também, mas nesse mesmo sentido, né, no caminhar da construção dessa civilização, é importante para que a gente construa uma civilização que se perpetue, né, um agrupamento de seres humanos que continue se perpetuando ao longo da história e se reproduzindo, que essa estrutura de dominação imediata construa superestruturas de dominação. Então, é impossível, por exemplo, sustentar que um determinado grupo que se identifica ou que foi identificado no percurso da construção desses acirramentos como um grupo marginalizado, que porta características, que vive, que se expressa de determinada maneira e que é marginalizado por conta dessas características, é impossível permitir, por muito tempo, com que esse grupo continue na marginalidade sem esses reforços que adentram no imaginário coletivo. E esses reforços, eles não são só apresentados na forma da propaganda mais grotesca, numa propaganda de perseguição, de dominação. Né? Algumas religiões cumprem esse papel, o papel de reforço grotesco, algumas posições políticas, principalmente em momentos de crise da civilização, mas também esses documentos de cultura, e mais até do que a propaganda explícita, vão reforçando de forma insuspeita, quase repetícia ou subrepetícia, a ideia de que um grupo é identificado por portar uma determinada característica ou por se expressar de determinada forma e que esse grupo ele é inferior aos demais. Esse movimento de alteridade de comparação vai criando o privilégio ou a hegemonia ou o grupo que comanda, que detém poder, dinheiro, riqueza e sobre o qual a gente tende a identificar o exercício de poder e o próprio privilégio como naturais, e o outro grupo, que é por
uma série de expedientes muito sutis que vão sendo reportados através desses elementos da cultura como aquele que deve ser marginalizado, oprimido, violado e assassinado. Isso, de modo geral, se liga bastante ao tema principal dessa minha comunicação, que é a forma pela qual a estetização da vida de pessoas transexuais e travestis, nos últimos anos, mas sobretudo nos últimos 10 anos, vem aparecendo nesses documentos de cultura, no material audiovisual, especificamente, como um problema. Por quê? O que a gente observou? Nos últimos anos, nesses materiais, há um reforço da estetização da vida de pessoas transexuais e travestis, no Brasil e em todo o mundo. E essa estetização, ela não é grotesca. Muito pelo contrário. Muitas obras, inclusive, tendem a hipersensibilizar a tragédia das relações das pessoas transexuais e travestis com o mundo. Todas as formas de relações que nós temos e que nós travamos com o mundo opressor e violento, reforçando esse ou aquele aspecto macroestrutural ou intersubjetivo. No geral, o que a gente acompanhou nos últimos 10 anos foi uma tentativa de superação da estereotipia em torno das pessoas transexuais e travestis nestes materiais. Porém, o que há de mais vigoroso nesse processo é justamente aquilo que ele não revela na superfície, que é o diálogo com a própria estereotipia, que é um dos elementos que, no limite, constrói a perpetuação das nossas opressões. Isso, então, já nos auxilia a entender a análise sobre esse material e esse recorte não como uma condenação ou muito menos como uma louvação, mas a sua contradição e complexidade. E aí eu vou resumir para tentar ser mais evidente. Nos últimos anos, nós assistimos uma série de obras de materiais audiovisuais que colocam no centro da problemática, da sua problemática de fundo e conflito, a vivência de pessoas transexuais e travestis, e em sua maioria, em todas essas obras, o que nós vemos é uma tentativa de resgate da dignificação, do ponto de vista da compleição da personagem transexual, de uma vida de pessoa transexual e travesti. E é nestes caminhos difíceis, tateantes, onde há quase sempre uma tentativa de fuga da redução à estereotipia, ao estereótipo, que nós podemos entender qual é a tragédia do nosso tempo. Por quê? Reafirmando aqui, esse documento, um documento louvável, que caminha para a construção de uma sensibilidade coletiva, jogando luz sobre um problema ou uma questão de um grupo historicamente marginalizado, oprimido, principalmente nos últimos 10 anos, como um documento de cultura, louvável pelo seu esforço, também um documento que flagra, que fotografa uma situação de barbárie, uma situação de luta, uma situação de disputa, uma situação, do ponto de vista sociohistórico, trágica, ou, pelo menos, muitíssimo problemática. Eu vou partir agora para alguns outros encaminhamentos que ajudam a gente a entender quais as questões que eu quero abordar nesses dois filmes selecionados. Né? Um dos materiais que eu uso como referência para entender a opressão das mulheres e a construção de uma certa redução do espaço público da mulher ao longo da história, constantemente reforçado, que serve aos interesses da reprodução desse modo de vida, esse modo de produção, dessa formação sociohistórica, que é o capitalismo machista patriarcado, é a obra do Engels, que, com muitos problemas, tenta traçar uma história da construção da identidade de gênero como uma ferramenta que possibilita o espaço do homem, obviamente o homem europeu cis hétero branco,
na esfera pública, dominando todas as outras ordens de esfera que efetivam, que facilitam a vida material das e dos seres humanos, a partir da origem da propriedade privada e da divisão sexual do trabalho. Né? Ali há uma recorrência a um dado quase biológico, que é a função que as mulheres, nesse caso mulheres cis, vão ter de desenvolver no percurso da própria configuração, adensamento e complexificação da vida em sociedade, né? E como é que os homens cis brancos vão se demitindo de uma série de funções e nessa demissão vão ocupando outros de maior privilégio e dominando as mulheres. Isso é insuficiente. E aí eu passo para Simone de Beauvoir, sobretudo na sua introdução, quando ela trava um debate com o materialismo dialético no segundo sexo, ela extrai a validade desse argumento e avança muito no sentido de que essa disputa que começou com marcos de observação, a partir da observação de uma morfologia que dividia o macho e a fêmea, é muito maior do que a biologia e, portanto, a implode. Porque para que nós possamos, né, avançar na reprodução, na mitificação, construir superestruturas e símbolos culturais que oprimem, né, esse grupo e que façam com que essa sociedade se reproduza, é importante que esses símbolos tenham força suficiente para serem introjetados no nosso cotidiano e levarem a gente a reproduzir determinadas formas de opressão cotidianas e sutis que vão garantir a engrenagem da opressão dos sistemas de opressão de modo geral. É aí, portanto, que a ideia ou as ideias sobre o ser mulher e sobre o oprimir mulher, o tornar-se mulher como luta ou como resistência ou como afirmação e negação de uma alteridade negativa vão sendo apresentados pela Simone de Beauvoir. Mais à frente, ali no segundo sexo, tem um capítulo em que ela trata sobre o Stendhal, sobre o amor do Stendhal sobre as mulheres, e também é um capítulo onde há, na minha percepção, alguns problemas, mas que dialoga com alguma coisa que já está muito consolidada no início do século passado, que é a ideia de uma mítica feminina, essa mitificação do feminino, que é uma resposta a todos aqueles conjuntos ou fantasmagorias simbólicas, né, que constroem a superestrutura, que são produtos da superestrutura e ajudam a reforçar a marcha da história e uma marcha de opressão, que nos colocam como seres humanos que devem servir aos homens em todas as esferas, no ambiente privado, no ambiente doméstico, no campo da expressão e expansão das suas fantasias, dos seus desejos, e por aí a gente vai. E mais adiante, a Beth Friedan, ela cunha, inclusive, um termo, ela vai dissecar o termo mítica feminina num dos livros que, para muitas mulheres, sobretudo para a geração de feministas da década de 60 e 70, foi fundamental, que é a mítica feminina, que dialoga com alguns pressupostos do marxismo, que dialoga com alguns pressupostos pelos quais avança Simone de Beauvoir e que constrói um feminismo, digamos, que, de certa maneira, ajuda a gente a entender papéis de gênero e construção de identidade de gênero como algo muito maior do que a redução biológica. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque quando a gente pensa, para caminhar para o encerramento, quando a gente pensa nesses materiais de cultura do audiovisual que vão pensar as mulheres transexuais, aqui eu queria reforçar que eu vou falar especificamente de mulheres transexuais e travestis, a gente observa que o diálogo produtivo das melhores obras neste campo estão diretamente ligadas a uma tentativa de superação da própria redução dos papéis de gênero que as mulheres transexuais e travestis deveriam ocupar. Quais são esses papéis de gênero, né, que dialogam justamente com aquela ideia de que nós somos seres humanos construídos, né, exotificadas, construídos para atender às fantasias de desejos, todos os desejos dos homens cis hétero brancos.
né, em geral, né, dos homens que dominam a sociedade, que ocupam esse espaço privilegiado de reforço da dominação, numa chave muito problemática, porque quando nós somos entendidas, e nós somos entendidas como aquelas vidas, em geral, que precisam atender às demandas por satisfação de desejos, e desejos na ordem do inconfessável desses homens, nós somos, por conta disso, imediatamente construídas também como objeto descartável, uma vez esse desejo saciado. Pode ser um desejo de conjunção carnal efetiva, que se liga à situação das mulheres transexuais e travestis no mercado da prostituição de forma compulsória, mas pode ser um desejo de alguma coisa que anime essa vida mais ordinária, entre aspas. O próprio desejo de ver mulheres transexuais e travestis como um alívio cômico nos próprios salões dessa burguesia também se liga a essa redução do papel que mulheres transexuais e travestis ocupam, né? E o cinema, sobretudo o cinema das últimas décadas, vai dialogar com isso. A gente tem uma série de obras que, de certa maneira, flagram, que fotografam mulheres transexuais e travestis em movimento, algumas clássicas, como Transamérica, enfim, queria citar aqui também o Pose e outras mais contemporâneas que vão tentar, de certa maneira, resolver essa questão no âmbito da representação. Mas todas elas dialogam justamente com esse papel que é construído para todas as mulheres e que mulheres transexuais e travestis foram compelidas a ocupar, de refresco, de alívio, de satisfação de demandas de desejo ou de fuga dessa opressão dos salões da burguesia, de todas as formas, né? Seja, como eu disse, pela ideia de uma relação sexual efetiva com essas mulheres transexuais, ou seja, como uma ideia de presença para a projeção das suas fantasias que a cisgeneridade constrói e imputa sobre nós. No Elvis e Madonna, o que está em jogo ali, né, o Elvis e Madonna é um livro, uma obra audiovisual, um filme, se não me engano, de 2010. Ela é dirigida pelo Lafitte, e nós temos uma relação entre uma mulher lésbica, que não performa a feminilidade hegemônica, e uma mulher transexual, uma mulher travesti, que tem desejos e sonhos que vão para além dos cerrados espaços em que elas poderiam se afirmar enquanto seres humanos potentes, dialogando com a sua orientação sexual e identidade de gênero, mas indo muito além disso, né? E o curioso dessa obra é que nós percebemos que elas vão, ao mesmo tempo, performando alguns aspectos e reforçando, de certa maneira, o imaginário coletivo que nos confina a essa performatividade. Tanto a personagem lésbica, que, de certa maneira, por conta dos seus embates com a macroestrutura, com a sociedade violenta, vai sendo compelida a uma expressão de não feminilidade hegemônica que chega quase a uma masculinidade, não diria tóxica, mas prototípica, e a mulher transexual e travesti que sonha, vejamos só, que deseja, que sonha em ter um momento de sublimação através da construção de um show, né? Esse elemento problemático que dialoga com o reforço da estereotipia é resolvido por um outro elemento que eu acho que é uma conquista, que é a possibilidade de um relacionamento efetivo nos marcos de uma relação que também não é uma relação homossexual, também não hegemônica, pelo menos não invernizada. Mais adiante, em 2021, no ano passado, para concluir, nós temos o deserto particular, né? Eu estou aqui pulando algumas referências, né, como Pose, como Tangerine, como Uma Mulher Fantástica. Se a gente tiver tempo, a gente retorna a essas obras para entender quais são os problemas, portanto, os traços de barbárie que elas contêm, mas também os traços de avanço, de conquista ou de luta. Mas eu vou me ater aqui ao deserto particular, porque é uma obra muito importante para todas e todos nós, né? Por quê? Porque nós vivemos um momento agudíssimo de crise. Crise no Brasil e crise internacional do capital. O que é essa crise internacional do capital? Fala para pessoas transexuais, travestis, pessoas LGBTQIA+, em geral. Talvez
nunca antes, ou pelo menos não de forma tão flagrante ao longo da história recente do capitalismo, as pessoas transexuais e travestis tenham sido colocadas num lugar de extrema perseguição. Nós fomos construídas e construídos como bode expiatório para que, por comparação, o reforço de uma masculinidade tóxica pudesse prevalecer e pudesse, de certa maneira, reclamar o seu lugar de opressor. No momento também de avanço e de reafirmação e de adensamento da luta de pessoas transexuais, travestis e LGBTQIA+, em geral, por reconhecimento da sua cidadania e conquista da sua cidadania plena. Percebam que esse elemento de barbárie também é acompanhado, né, não numa mesma proporção, por um movimento de conquista da nossa cidadania, da nossa humanidade, né? Porque humanidade é um dos pressupostos de cidadania e reconhecimento da nossa complexidade. Então, Deserto Particular, que é um filme que trata justamente sobre a construção do protagonismo de um homem cis hétero branco violento que serve a uma das instituições, dos aparelhos públicos, né, dos aparelhos ideológicos do Estado e um dos aparelhos de perpetração de violência estatal, que é a polícia, que é flagrado na sua incompletude, no seu vazio existencial, e que acaba se relacionando com uma mulher transexual. Sobre esse filme, eu concordo com muitas das críticas, né? A primeira delas é sobre a não escalação de mulheres transexuais para viver, ou travestis para viver esse papel, mas, para mim, a crítica mais flagrante e a mais interessante é a segunda crítica, ou o segundo problema, que eu acho que foi identificado lateralmente, mas que eu acho que é o mais latente, o mais produtivo, que é o fato de o protagonismo sendo do homem cis hétero branco, a mulher transexual é experimentada dentro da obra como elemento de redenção. Me parece, para caminhar aqui para a conclusão, para a gente tratar sobre isso depois, vendo e revendo Deserto Particular, um filme do qual eu gostei, preciso admitir, que o que está formulado na trajetória do protagonista é uma tentativa de grito por socorro dentro de uma estrutura machista e patriarcal que oprime o homem cis hétero branco na sua necessidade de expressão constante da violência, onde ele não tem sequer elementos para elaborar as suas faltas. E aí surge um escape, que é a trajetória do próprio protagonista, para que ele possa ir em busca daquilo que, sendo absolutamente estranho, o fará chegar a uma sensibilidade, uma expressão do desejo tal, e, portanto, poderá fazê-lo se libertar dessa opressão, constatando que ama uma mulher que dialoga na construção da personagem com uma série de elementos da mítica feminina, uma mulher diferente, uma mulher transexual, e no encontro com ela, ele descobre que todas as suas limitações ligadas à construção da ideia do feminino, ao alargamento das possíveis expressões de identidade de gênero, né, LGBTfobia, podem ser superadas. Então, o encontro com essa mulher serve para liberar este homem e redimi-lo da opressão que ele sofre, e sofre porque precisa ser um agente, e aqui, um agente bem-sucedido dessa opressão. E essa mulher, mesmo que seja construída no seu percurso dramático como alguém menos caricato, como uma mulher menos caricata do que em outras obras, ainda assim, no todo da compleição, serve para uma perspectiva de redenção e de superação do fascismo que está em todos nós, mas aqui no protagonista, homem cis hétero branco, também como um objeto. Então, a nossa humanidade e a dissecação ou a fotografia da nossa sensibilidade enquanto pessoas transexuais, travestis, humanas e cidadãs estaria neste movimento estrutural possível de ser expressa desde que possibilitasse
um caminho de redenção para um homem cis hétero branco que vive num cenário de civilização em crise, em que o aumento da opressão, da violência, também o oprime. Esse, para mim, é o maior problema desse filme, e eu acho que é sobre isso que a gente precisa se debruçar. Eu encerro aqui e continuo nas contribuições. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Daniele, pelas questões super necessárias que você colocou sobre o audiovisual, mas não só, né, que vão muito além disso, e com certeza teremos boas questões para o debate em seguida. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para Érica Malunguinho, que é educadora e agitadora cultural, mestra em Estética e História da Arte. Ela tornou-se a primeira deputada estadual trans eleita do Brasil em 2018, com mais de 55 mil votos no estado de São Paulo, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ela é titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nascida em Pernambuco, vive em São Paulo há 17 anos. Antes de entrar na política institucional, a Érica trabalhou na educação de crianças e adolescentes, com ampla atuação na formação de professores. Ela é também conhecida por ter parido na região central da cidade de São Paulo um quilombo urbano de nome Aparelha Luzia, território de circulação de artes, culturas e políticas pretas, visível também como instalação estético-política, zona de afetividade e bioma das inteligências negras. Eu passo a palavra para a Érica e lembro vocês, deixem as suas questões, os seus comentários no nosso chat. Muito obrigado. A palavra é sua, Érica. Obrigada, boa tarde a todas, todos. Meu nome é Érica Malunguinho, eu sou uma mulher transexual negra, tenho cabelos em dreadlocks, são dreadlocks cultivados há 14 anos. Estou usando uma camisa que se diz estilo cigana, branca, e um batom vermelho da Fenty Beauty, a louca, fazendo minha champaiana, louca. Estou muito feliz de estar aqui. Dani, você é um bálsamo em nossas vidas, um orgulho de estar nesse momento com você, de ser sua contemporânea. Muito obrigada pelas suas colocações. Bom, primeiro, né, a Dani fez uma explanação maravilhosa, né, construindo aí, deflagrando a genealogia do poder, né, da cultura. Acho esse elemento muito importante para a gente debater, né, na verdade, debater e praticar cultura, né, daqui para frente, no futuro. Acho muito importante entender esse quadro, essa arquitetura, né, toda essa geografia de como as negociações acontecem. Mas me interessa muito também que a gente observe, né, isso que nos constituiu para pensar o que nos constituirá daqui para frente. Eu acho que isso diz respeito a decisões, diz respeito a escolhas, diz respeito a posicionar-se. Quando nós, pessoas trans, ou LGBTQIA+, ou pessoas negras, ou pessoas indígenas, somos colocadas dentro de um artefato, né, dentro de uma condição, né, que se diz diversidade, já me denuncia algo muito latente, né, porque nós que fazemos parte naturalmente, né, de todo o conjunto, né, de humanidades, somos colocadas como diversidade, né, e quando, na verdade, a gente faz parte do todo, né? A diversidade é o todo. O homem branco, a mulher branca, a pessoa cis também compõem a diversidade. Então, por que é dito demarcadamente, né, pontuada a nossa existência, a nossa presença como algo paralelo, como algo além, né, como algo extraordinário? E isso, para mim, já deflagra um extremo posicionamento. Né? Se a gente quer falar de humanidade, se a gente quer falar de pertencimento, a gente não pode estar exclusivamente dentro de uma camada, né, de uma
de um termo e de uma ideia chamada diversidade. Diversidade é a regra, é a lei absoluta das humanidades. Logo, todos fazemos parte dessa diversidade e, portanto, todos devemos e merecemos estar completamente, né, dentro, pertencentes, né, gozando de todas as possibilidades de uma sociabilidade saudável, comum. Então, esse primeiro ponto é um que me chama muita atenção. E, pensando nisso, me preocupa muito como as instituições, os espaços de poder, os espaços de tomada de decisão estão se relacionando com isso, né? Mas não apenas os espaços, né? Estou falando da sociabilidade como um todo. Então, me interessa perguntar, como Museu de Arte de São Paulo, como uma importante instituição deste país, assim como a Assembleia Legislativa, assim como diversas outras empresas e territórios, né, de decisão, de tomada de decisão, de posicionamento cultural e político, como estão se comportando em relação a isso que chamam de diversidade. E qual a minha questão em relação a isso? Há um momento, né, um momento como esse, né, que é uma mesa, uma situação em que é necessário o diálogo, a palavra, a troca de ideias, mas me interessa entender como isso está acontecendo dentro da estrutura, dentro das relações e dentro desse cotidiano. Essa diversidade aclamada, ela está presente na atuação, no fazer, no pensar, no gerir, no gerenciar, porque algo de muito necessário para o rompimento desse histórico de violência, desse histórico de opressão que a Dani, né, relatou muito bem, algo de muito importante, né, a ser rompido. E isso pode ser rompido de uma forma espetacular, poética, bela e realmente revolucionária. E isso diz respeito a efetivamente trazer isso que chamam de diversidade, que na verdade sou eu, somos nós, para dentro como escreventes, como pensadoras, porque há dois fatores que fazem com que isso seja tão importante. Primeiro, é óbvio, que é o rompimento, diz respeito ao respeito, ao cuidado e ao afeto em relação a todas as pessoas. Logo, as pessoas não devem ou não deveriam arcar com o ônus da opressão, da violência, das dores, da tristeza. Então, diz respeito a nos retirar deste lugar histórico, né, de apagamento e de violência. Isso é uma parte importante, mas o que eu acho mais importante, né, não mais importante, mas o que é pontual em relação à nossa presença nesses espaços é simplesmente porque nós temos a capacidade, a habilidade e a sensibilidade para desconstruir essas violências históricas, estruturais, institucionais. Porque nós conseguimos observar isso tudo acontecendo, né, de longe, mas sobre nossas cabeças, mutilando nossos corpos, mutilando nossas existências. A gente viu tudo isso acontecer. Só que a gente viu isso, mas não apenas viu. A gente criou tecnologias de sobrevivência, de permanência, de escrever e escrever a cultura. Nós somos mais capazes, repito, mais sensíveis e mais hábeis para desconstruir esse nome, né, da violência histórica e institucional. É muito importante que nós estejamos presentes, não apenas, como falei, uma tratativa de apoio e auxílio às nossas pessoas, mas porque nós temos, o nosso corpo é um corpo intelecto, né? um corpo que diz imagem, que fala imagem, mas que diz respeito a um conteúdo, a ideias, a um pensamento, a uma elaboração. E é importante que esses corpos, né, que esses corpos intelectos estejam presentes nesses espaços. Repito, diz respeito, obviamente, à multiplicidade, né, diz respeito a multiplicar as possibilidades de atuação desse espaço, diz respeito a multiplicar
né, e adequar o espaço à realidade, né, esses espaços e instituições, à realidade das humanidades, que é a própria diversidade, mas também diz respeito a projetar o futuro, a construir vanguarda. Nós somos vanguarda. Nós somos vanguarda, e não por uma noção e por um ímpeto apenas espontâneo, mas porque nós fomos cultivadas para sermos vanguarda, para projetar amanhã, para projetar o futuro, pela própria relação da necessidade de sobreviver. Então, volta à minha questão inicial, eu preciso entender, e me interessa muito saber como as instituições, os territórios, os espaços, e aí eu estou falando das artes, obviamente, mas não só apenas do ciclo produtivo da linguagem, das linguagens, né? Seja qualquer que seja a linguagem, mas estou falando do todo. Como anda a nossa participação como produtoras de linguagens, artistas, como curadoras, como gestoras de recursos, né? Enfim, de tomadas de decisão. Então, é urgente que a sociedade observe, né, se sensibilize em relação a esses corpos, entendendo que não é só uma questão de nos retirar do lugar de vulnerabilidade e fragilidade, mas diz respeito à permanência e ao futuro das instituições e da sociedade. A nossa presença garante o futuro, porque não há possibilidade de uma sociabilidade saudável, ou de um futuro, ou de um amanhã, onde grupos de pessoas são sistematicamente violentadas e apagadas. Porque a violência que incide sobre os nossos corpos, ela não encerra aqui. Né? Ela não encerra aqui. Ela é redistribuída e ocasiona, obviamente, essa sociedade, esse mundo que nós vemos hoje. Violento, doente, apático, triste, né? Depressivo. Então, é urgente, repito, urgente e necessário que esses corpos intelectos participem da decisão pela saúde da humanidade, das humanidades, né, pelo futuro das humanidades, para que haja a possibilidade de um futuro. Bom, vou encerrar por aqui, esperando aqui as perguntas. Agradeço novamente essa passagem e esperando que esse encontro desemboque em projeções, né, de mundo. Isso diz respeito a convites, não só dessas duas pessoas que estão aqui, essas três pessoas que estão aqui, mas de outras, para movimentar estruturalmente as instituições, né, a institucionalidade. O MASP é uma delas, a Assembleia Legislativa é uma delas, enfim, absolutamente todos os lugares. Então, finalizo aqui com essa provocação e aguardo as perguntas. Isso. Muito obrigado, Érica. Foi certeira, direto ao ponto. E acho que tudo que você trouxe não é uma preocupação, é um projeto mesmo de construção de uma sociedade verdadeiramente diversa, né? Porque quando a gente pensa no termo diversidade, a gente esquece que a gente não está falando de um grupo específico de pessoas, mas a gente está falando do todo. O todo precisa ser diverso, especialmente quando a gente fala de espaços de tomada de decisão, de espaços de poder, né? Espaços de participação cidadã, né? De certa forma, assim como a Dani tinha trazido. Bom, eu vou abrir então para as questões, né? Eu vou começar com algumas questões e fica também o convite para que vocês se perguntem entre vocês duas. Imagino que vocês tenham questões para colocar uma para a outra, porque as falas de vocês elas se complementam perfeitamente, e também ao público também quiser colocar suas questões. A primeira questão que chegou para a Daniele
se ela poderia citar alguns exemplos dessa estetização do corpo trans, que ela comenta, no cinema ou na arte, de uma forma geral, e falar sobre trabalhos que ela acredita que que tentam ir para um outro caminho que não seja o dessa estetização, né? Então, se ela puder responder essa questão, aí depois a gente prossegue. Eu acredito que a estetização, como um elemento da própria formalização do dado de arte, que é o dado de cultura que a gente selecionou aqui nessa comunicação, ela é sempre um movimento de tentativa de redução para criar uma exemplaridade. Então, ela vai sempre dialogar com uma questão. Quando ela trata de segmentos historicamente marginalizados, ela vai esbarrar com os expedientes dessa marginalização. Mas eu queria ser mais objetiva aqui, né, para enegrecer um pouco as coisas. Por exemplo, a garota dinamarquesa, né, nesse bojo do reavivamento do tratamento da diversidade sobre a lente do cinema, a gente tem algumas obras que na última década foram importantes. Antes da garota dinamarquesa, a gente tem o Transamérica. Por exemplo, o Transamérica tem elementos que flagram um conflito entre uma mulher trans, que assim se determina, e a sua relação com a própria cirurgia e, ao mesmo tempo, com a descoberta de um filho. O percurso é aquela tragicomédia básica, né, do ponto de vista do enquadramento num gênero cinematográfico. Né? A gente tem uma tragicomédia, né, um drama que é comédia. E os elementos de comédia ficam por conta da própria situação da mulher principal diante de um dilema que é muitas vezes doloroso. Por que ele é tratado com ares de comicidade em momentos de extrema dor? Né? E aí eu abro um parênteses aqui. Eu sou uma mulher transexual que passei por uma cirurgia. Essa cirurgia me traz até hoje uma série de questionamentos. E esses questionamentos não são, muito pelo contrário, né? Questionamentos ligados à minha identidade de gênero enquanto mulher transexual. Mas são questionamentos de ordem humana, por exemplo, sobre questões ligadas à reprodução, questões ligadas à afirmação da própria transexualidade, tendo passado por alguns expedientes de mudança, mas isso tudo no Transamérica é ridicularizado, ou pelo menos tratado como alívio cômico. Né? Na garota dinamarquesa, o caminho, a descoberta da transexualidade por aquela mulher, ela é extremamente romantizada, né? Reduzida a um momento de descoberta de identificação a partir de uma relação entre a sua sensibilidade artística e aquilo tem pouca densidade, né? E aí caminha também para uma tentativa de redenção a partir de uma cirurgia. Isso reduz a nossa complexidade humana a essa questão, né? Essa obra é baseada numa experiência concreta de uma mulher transexual, né, que era uma mulher bissexual, e a bissexualidade dela, que foi expressa até a morte dela, que foi vivida até a morte dela, não é tratada naquele documento, né, como se a transexualidade tivesse alguma relação com orientação sexual. E todas nós, né, acho que todo mundo que tem maturidade, entende a questão, sabe que são questões que são diferentes, que caminham para outros lugares, né, orientação sexual e identidade de gênero. Né? Então, essas são obras que, nesse movimento de estetização da realidade, se desafiam um pouco. Né? Por exemplo, o Pose é uma obra que se desafia mais, mesmo que seja conformada dentro de um gênero, ocupando um gênero específico do cinema hollywoodiano, né, da tradição audiovisual hollywoodiana, por ser feito por mulheres transexuais, isso não é exercício de retórica, né? Flagra questões ligadas à percepção da identidade de gênero, a relação heterossexual de uma mulher transexual e a solução de uma descoberta de uma relação mais livre, ou em marcos, pelo menos que não são a afirmação de uma heterossexualidade hegemônica, como libertação. Né? Eu acho que isso tem a ver com o fato de mulheres transexuais participarem das decisões criativas em torno dessa obra. O próprio Deserto Particular, né? É uma obra
que tem o desenho, o design da personagem de Sarah é muito complexo mesmo, né? Ela vive uma identidade conflituosa. O problema é que no todo, no conjunto, ela ainda é estruturalmente função de uma personagem masculina principal que quer se libertar, né? É como se no deserto particular houvesse a confissão por uma masculinidade hegemônica de que a opressão, a violência é ruim para eles, é ruim para as mulheres trans, para as mulheres em geral, para as pessoas negras, flagra esse momento em que a gente está vivendo, de crise da civilização, de avanço do fascismo, e aí constata que é ruim para ele também. Mas nessa constatação de que é ruim para ele, isso toma toda a obra. Então, por mais que a personagem seja melhor desenhada que algumas outras personagens, ela ainda é função do protagonista masculino. O que um homem cis hétero branco, que aí aceita aquela mulher transexual como possibilidade de vivência, apaixonamento, relação. Então, o que eu acho é que, mais do que condenar uma obra ou outra, entender a complexidade da produção, né? Entender a complexidade dos conflitos, entender o que o material e a forma do material audiovisual está tratando. Acho que nós perdemos a conexão com a Dani. Deu uma travada aqui. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Érica e fazer uma questão. Ela comentou sobre a importância desses corpos que são colocados no lugar da diversidade como vanguarda, né, como enunciadores de projetos de futuro. E eu queria te perguntar, Érica, como você vê espaços, territórios como o Aparelho Luzia e a sua própria atuação enquanto deputada estadual, enquanto colocando essa vanguarda em tela, em questão, né? O quanto você vê esses espaços e essa sua atuação como uma vanguarda que traz esses projetos de futuro à tona, né? Pensando exatamente para quem não conhece São Paulo e não conhece o Aparelho Luzia, né, o território em que ele se encontra. Acho que seria importante você comentar um pouco sobre isso. Olha, eu sempre digo assim, que a Aparelho Luzia é um erro do ponto de vista das humanidades, mas é um acerto do ponto de vista de como as humanidades organizaram a sociabilidade, né? A revolta e a resistência é necessária enquanto a opressão, mas isso não é saudável, né? Não é ok. A Aparelho Luzia não deveria existir, hipoteticamente, né? A Aparelho Luzia é um território, né, de arte, cultura e política preta radicalmente, em todos esses termos, né, em todos esses termos, a Aparelho se posiciona como um espaço radical. Acho muito importante que a gente nunca esqueça que a Aparelho Luzia é uma obra de arte, é uma instalação. Aquilo é uma instalação, um exercício fantástico de metalinguagem, né, uma instalação composta por muitas obras de arte dentro delas, que abriga uma circulação gigantesca de produção artística, repito, sobre a metalinguagem, e um dos maiores produtos dessa obra, dessa instalação estético-política é a sociabilidade. Isso é muito importante. Por que um território como a Parelha é importante, né? Foi importante? Para além de tudo, esse lugar foi capaz de forjar, né, de construir uma política, uma deputada. Isso é muito importante. Enquanto a gente está pensando em lugares de decisão, a gente está falando de governança, a gente está falando de mudança da rota, a gente tem esse poder hegemônico ocidental, patriarcal, muito bem desenhado por esferas, né, de poder. Ou seja, a gente pode falar do agronegócio, a gente pode falar do capitalismo, dos grandes bancos, a gente pode falar da igreja, a gente pode falar do militarismo. São esses lugares, são essas áreas, né, são essas camadas que constituem o poder. E por que não as artes fazer isso?
participar deste lugar e dessa negociação. Este lugar de arte foi capaz de organizar uma governança. Isso é muito importante. E é por isso que é tão necessário, né? Essa é a história da paralisia. Essa história é uma grande obra de arte, é uma obra de arte que é capaz de interferir na sociedade. Não no sentido da acepção comum sobre material artístico, sobre as obras artísticas, né? A exemplo das catarses e da poesia, ao se deparar com uma obra audiovisual ou uma pintura, por exemplo. Mas é uma profunda, né, imersão, uma profunda rotação, né, no pensamento e na experiência de quem vive aquele lugar, aquele território, a paralisia. Então, está em uma outra dimensão. Isso é esse lugar que é a parede, né? A parede é isso, e é assim que ela faz uma junção poderosa, né, entre arte, cultura e política. Nós, efetivamente, precisamos desses corpos intelectos que pensam vanguarda, devem pensar em governança, né? Devemos pensar em governança, não porque é uma ideia de poder brancocêntrico, como aprendemos até hoje, né? Destrutivo. Estamos falando de poder para existir, poder para decidir, poder para socializar, poder para coletivizar, né? Para redistribuir, para, enfim. Então, é isso. Muito obrigado, Érica. Dani, se quiser retomar o seu raciocínio ou a gente segue, como você preferir. Pode seguir. Eu estava terminando, eu não sei exatamente onde caiu. Sim, eu achei. Quando você estava concluindo o raciocínio, você travou e aí caiu. Exatamente, bem que você disse que não era para a gente elogiar a conexão antes. Exato. Bom, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês duas agora, porque acho que se enquadra bem nas coisas que vocês trouxeram, né? Pensando no sentido de como as políticas de cultura, ou como a Érica disse, no debater e praticar cultura, pode ser um instrumento de transformação dessas, não só do olhar que a sociedade, num conjunto, direciona aos corpos, às pessoas LGBTQIA+, enfim, especialmente ao segmento trans, travesti, né, quando a gente pensa como o grupo mais alvo de violência, de estigmatização também, o quanto essas políticas e práticas de cultura podem ser um espaço de transformação, de repensamento, de discussão, e que problemas vocês ainda identificam nesse campo da cultura, além desses que vocês já trouxeram, né, desses lugares em que ainda as coisas são postas, né, da forma como as questões ainda são postas, e dos limites que a gente ainda tem, que tem muito a ver com o fato de que a gente precisa de mais pessoas trans e travestis produzindo e debatendo cultura, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, né? Pode ser Dani e depois Érica. Eu acredito, e aí eu acho que é só um reforço, né? Talvez a Érica tenha mais propriedade para falar sobre isso, mas eu acredito que fomentar a participação de pessoas transexuais e travestis na produção de cultura, não só para falar sobre a situação de transexualidade, travestilidade, sobre o universo LGBTQI, ou sobre essa problematização tão rica que a Érica coloca, né, diversidades, o que é diversidade, né, mas no sentido de fazer com que a gente participe da produção de cultura, de modo geral. Também falando, né, da nossa experiência, porque isso é irrecorrível, mas fomentando, e aí indo para um espaço de concretização, construir políticas públicas que incentivem a participação de pessoas transexuais e travestis como curadoras, como organizadoras de espaços culturais, como mediadoras, como debatedoras, como, enfim, pintoras, artesãs, cineastas, poetas,
Eu acho que esse é o sentido, né? Porque o que eu sinto ainda é que essa participação, esse convite à participação, ou ele do ponto de vista reproduz algum grau de objetificação, porque é o retrato, né? Ou é a vida dá e não há, ou quando a gente é chamada a participar é para falar, talvez, na maioria das vezes, quase que exclusivamente sobre a situação da pessoa transexual, travesti, LGBTQIA+. Né? Eu acho que se a gente horizontalizar, alargar, e aí repito muito no conceito do que a Érica coloca, né? Que estou pensando e debatendo essa ideia de diversidade, e diversidade que inclui todo mundo, a voz, a produção da pessoa LGBTQIA+, a produção da pessoa transexual e travesti é uma produção para além da transexualidade e da travestilidade, ainda que vá sempre incluir em algum lugar uma marcação nesse sentido. Estou super contemplada pela fala da Dani, brilhantíssima sempre. A resposta, acho que a resposta é essa, né? É interessante porque o conceito, né, de cultura que eu mais gosto não foi a academia que me ensinou, né? Embora eu tenha muita afinidade com diversas, né, análises culturais, né, sobre o termo, né, sobre essa terminologia, sobre esse dado, sobre esse fato que é a cultura. Eu gosto do que minha avó dizia. Ela dizia assim que cultura é cultivo, né? Isso resolve tanta coisa, assim, é cultivo, são coisas cultivadas. E para mim não há outra solução para o rompimento, né, para alcançar esse lugar que uma parcela almeja, né, de sociabilidade saudável, que não seja pela naturalização dos nossos corpos dentro dos espaços. Naturalizar. O que significa naturalizar? Significa que eu não preciso ser sempre a primeira, que eu não preciso ser a única, que nós não precisamos exclusivamente falar sobre as nossas condições de existência, porque a gente está pensando o mundo. Eu estou disputando a sociedade, né? E isso, óbvio, não elimina a necessidade e a urgência de um repertório político e intelectual sobre essas existências. E ninguém melhor para falar disso do que nós, obviamente. Eu entendo que esse é um momento necessário e que é importante que falemos, né? Essa história precisa ser escrita em primeira pessoa, já diria Lélia Gonzalez. Então, assim, tudo bem que a gente preencha, né, essa lacuna dessa ausência de repertório sobre essas existências. Acho ok, mas isso precisa caminhar para um alargamento, para a naturalização, né? Isso precisa servir para algo, para a naturalização dos nossos corpos dentro desses espaços. Então, assim, não apenas para falar sobre transexualidade, sobre cultura preta. Quando eu falo corpo-intelecto, eu estou falando exatamente desse acúmulo, dessa forma, né, dessas formas de observação e de análise do mundo. Para além de falar sobre nós. É um ethos construído na nossa existência. Então, é importante que nós estejamos, porque, repito, né, para que haja futuro, para que seja efetivamente diverso, mas para solução. Nós estamos oferecendo soluções para os problemas construídos nessa história de violências por um grupo hegemônico. A gente está oferecendo solução, né? Então, esses corpos intelectos precisam ser naturalizados dentro desses espaços de sociabilidade saudável, espaços de decisão, espaços de poder, né? Pelo simples fato de que, se a gente quiser, né, o futuro, não há possibilidade de sustentabilidade sem a nossa presença, né? Não à toa, nós estamos aqui agora a despeito de um projeto de eliminação, né? De eliminação. Nós estamos vivas, nós fundamos a cultura brasileira a despeito disso, de toda a pressão. Então, se o mundo quiser permanecer, né, é urgente e necessário que nós estejamos participantes, decidindo e movimentando, né? E não é sobre nós, né? É sobre nós, mas é para a emancipação coletiva.
Então, isso é muito importante, né? Que não é um projeto egóico, não é um projeto autorreferente, né? É um projeto de uma sociabilidade saudável, o bem viver coletivo. E isso perpassa por desatar o nó das opressões das violências que incidem diretamente sobre alguns corpos. Bem diferente do que muitos críticos, muitas vezes, gostam de imputar ao movimento LGBTQIA+, de que só está pensando em si, apenas nas suas questões. Estamos pensando o mundo, né, e todas as questões que permeiam a toda a humanidade. É muito bom, muito importante você salientar isso, porque acho que muita gente desavisada ainda acredita, né, que esse projeto é autorreferenciado. Eu queria fazer uma questão a mais para a Daniele, sobre também ainda esse universo do audiovisual, mas pensando do ponto de partida da dramaturgia, né, da construção de histórias e de personagens. Eu gostaria de saber a sua opinião, não só a sua opinião, mas dentro dos seus estudos, das suas pesquisas, se você identificou, tem visto a produção de roteiristas, né, de pessoas que escrevam histórias desse ponto de vista trans, ou seja, meio que pegando esse gancho que a Érica trouxe de escrever a história em primeira pessoa, né, já se referindo a Lélia Gonzalez, mas se você conhece se existe isso, se você conhece a produção, né, de histórias, né, roteiristas trans que escrevam histórias em primeira pessoa, que não histórias em primeira pessoa, mas que escrevam essas histórias a partir desse referencial trans ou LGBTQIA+, mas que considere essas sensibilidades, essas especificidades, essas vivências, né? Porque eu acredito, ouvindo vocês comentarem, né, que a gente ainda tem uma lacuna em relação a isso, né, que não basta. A gente fala bastante sobre artistas, né, sobre atrizes, atores trans, mas também é necessário discutir a questão de roteiristas trans para escreverem histórias que tratam dessas questões. Talvez isso seja uma forma de não correr o risco de cair nessa estetização que você comenta, ou na estereotipização dessas histórias, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, seu ponto de vista em relação a isso, né, e de como isso pode ser construído, como esse espaço pode ser construído para que roteiristas, que com certeza existem, possam ter esse espaço de produzir e ter as suas histórias contadas no teatro, na TV, no cinema, enfim. Eu conheço poucas roteiristas trans no mercado audiovisual. Eu acompanho, eu sou uma roteirista trans, eu não fui chamada a produzir nada diretamente ligado ao universo da transexualidade ou da LGBT, do combate à LGBTfobia. Na verdade, agora eu estou produzindo alguma coisa que dialoga muito com isso, mas o que eu tenho percebido é que os filmes, os últimos filmes, Alice Júnior, enfim, filmes muito importantes, né, o próprio Deserto Particular, eles não contam com roteiristas trans assinando o argumento. Né? Eu acredito que na equipe de construção do roteiro, você, por conta, inclusive, da própria formação do mercado, das pressões que o mercado tem sofrido, você tem absorvido pessoas transexuais travestis no processo de criação, mas a assinatura do argumento geralmente é de alguém que já tem alguma trajetória dentro do mercado audiovisual brasileiro, e geralmente um homem cis, hétero, branco. Então, por exemplo, o último festival do qual eu participei, eu participo de alguns festivais, né, mostras competitivas, né, as mostras têm tido, vou citar uma aqui que é muito importante, que é a Cabiria, que é um festival, um concurso de roteiro, ele tem percentual de reserva para pessoas transexuais travestis e uma série de incentivos, tanto do ponto de vista da inscrição, nunca vi nenhuma pessoa transexual travesti ser contemplada. Inclusive, pelo que me consta, só tinha uma pessoa transexual travesti inscrita na edição do ano passado, que era eu.
Então, acho que tem um problema de formação, tem um problema de desafio, de estímulo do mercado para que as pessoas bissexuais e travestis se formem também, se encorajem, entendam que aquele espaço é delas, a partir da construção de um protagonismo para a produção. Ótimo, muito bom saber que você é roteirista e, bom saber que existe algumas iniciativas nesse sentido. Espero que isso cresça. E depois, antes gostaria de pedir para que vocês, se vocês quiserem fazer perguntas entre vocês, né, se vocês têm alguma questão para fazer entre vocês, e gostaria depois que você comentasse um pouco sobre esse filme que você acabou de citar, que é o Alice Júnior, né, sobre a sua percepção sobre essa produção. Se você tiver alguma pergunta para a Érica, se a Érica tiver alguma pergunta para você, fiquem à vontade. Érica, eu queria fazer uma pergunta. Tá. A Érica é uma das maiores gestoras da cultura de São Paulo, né? Ela se notabilizou por isso, né? Gestora de um aparelho coletivo de cultura. Eu queria, você já falou sobre isso ao longo das suas intervenções, mas eu queria que você pensasse assim, sobre esse lugar, você compartilhasse um pouco com a gente sobre esse lugar de ser uma mulher negra, trans, gerindo um aparelho de cultura popular e os desafios que você enfrentou nesse processo. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem uma área, né, muito triste, mas a cultura é vista como uma área, né, como uma gaveta, né, nesse país. Isso é muito triste. E a gente tem uma área, essa gaveta, muito fragilizada. A gente nem tem Ministério da Cultura. Então, imagine um país que, primeiro, que a gente está dentro de uma gaveta e que essa gaveta nem existe mais. Então, imagine como deve ser uma produtora, uma fazedora de cultura que, além da gaveta que não existe, está ainda mais à margem, né, de todo esse conjunto aí, dessa arquitetura aí, do mercado cultural. Então, já há uma dificuldade estrutural aí no processo. E levando em consideração o fato, né, da minha identidade de gênero, isso aciona, né, um outro grau de complexidade, que é da própria relação e do próprio trato no cotidiano. Então, assim, quem é essa garota? Quem é essa coisa? Quem é essa pessoa que está aí dizendo coisas sobre nós e sobre todo mundo? Quem é? Né? Isso, obviamente, eu tenho muitos relatos sobre isso, né? A Parelha Luzia, ela tenta responder uma pergunta: o que as pessoas pretas podem fazer, são capazes de fazer, podem fazer quando não precisam pensar em racismo? É óbvio que todas as refrações, né, tudo que aconteceu historicamente conosco em termos de formação cultural está presente, inclusive negativamente falando, né? Então, óbvio que a gente tem desafios no que diz respeito à sexualidade e gênero, né? Quando a raça não é uma questão, o que nós temos, né, em termos de relacionamento. Então, eu posso dizer assim, desde relações extremamente positivas, incríveis, a, por exemplo, a ignorar a minha pertença, né, a minha existência e o meu posicionamento dentro daquele espaço parido por mim. Já aconteceu isso. Mas eu tomei uma decisão pedagógica na vida, não só em relação à parelha, mas em relação à vida, ao meu trabalho, que em alguns momentos, em alguns lugares, é necessário um processo pedagógico mesmo, político e pedagógico, um posicionamento político e pedagógico. Então, essa repelência que em algum momento aconteceu, né, de algumas pessoas, óbvio, se transformou num processo de afeto, de aproximação incríveis também. Então, assim, há os desafios, sim, que dizem respeito à minha identidade de gênero. Eu não estou falando de quem circula na parelha,
objetivamente isso. Estou falando absolutamente do fato de eu ser uma gestora e estar circulando socialmente como uma gestora de um equipamento de cultura. Então, eu sou subjugada. E eu sei que essa subjugação, ela parte de uma desconfiança em relação à minha identidade de gênero. Eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa branca cisgênera, eu não teria tanto questionamento, né? Mas é isso, né? E a decisão que eu tomei, né, política, é exercer pedagogicamente o meu papel. Então, tenho certeza que esse caminho ainda é muito longo e ainda é muito distante, que nós, pessoas trans, ou que pessoas trans, que, né, pessoas pretas, enfim, todas as camadas de pessoas em histórico de marginalidade, que a gente possa exercer nossa humanidade plenamente. Né, que a gente simplesmente, que Dani, você possa chegar a conversar comigo como uma roteirista, cineasta, intelectual, pensando o mundo. Vai demorar muito ainda. Você vai ser a todo momento inquirida a apresentar, né, a sua travestilidade, apresentar a sua negritude e a negociar a partir disso. Mas, enfim, acho que finalizando, né, a grande cereja disso tudo é que eu já estou preparada, nós já estamos preparadas e nós sabemos disso, né? E aí o outro lado que desconhece o que significa essa intelectualidade, essa forma de pensar o mundo, de fazer, de praticar, né? Então eu já sei o que me espera, eles que não sabem o que eu sou capaz de fazer. Perfeito. Você tem alguma questão para a Dani ou não? Tenho sim, Dani. Acho que a gente tem aí esse conjunto, né, de processos de constitutivos da identidade, a gente está falando de pessoas trans, pessoas negras. A gente tem um debate muito latente, né, sobre o que significa produção artística negra, arte negra. E aí vamos pensar desse mesmo lugar, pensando em arte travesti, arte trans, né, produção de conteúdo trans. E como você falou, grande parte desse conteúdo ele é feito por pessoas não trans, né? O que você pensa disso, né? Porque assim, é óbvio que a gente precisa estar nesses lugares, mas a gente não tem ainda gente suficiente para todos os lugares. Queria que você fizesse uma explanação sobre isso, sobre esse estrangeiro, né, que sempre nos descreve, né? E que não só por um interesse, mas também porque tem os recursos, enfim, para isso. É complexo, né? Porque quando você coloca justamente isso, né? Às vezes a gente não tem gente suficiente e não tem um estímulo suficiente e faltam recursos nas nossas mãos para que nós possamos produzir uma perspectiva. Acho que a gente está muito, você mesma colocou, a gente está muito aquém de um momento em que a gente possa chegar numa humanidade completa onde essas questões sejam mais umas questões da cultura. E a gente, então, está no processo de militância. Nesse sentido, eu acho importante militar por pessoas trans, travestis, negras, fazendo arte e falando sobre a nossa experiência, né? Fazendo o retrato, a foto da nossa vivência, porque há momentos e há maneiras de flagrar essa experiência que é dolorosa, que é traumática, que é feliz, que é sublime, que talvez só a perspectiva de quem vivenciou possa cumprir da melhor maneira. Mas eu tenho um dado curioso também, né? Eu agora eu acho que a gente imprime o nosso olhar em qualquer peça. A minha questão eu estou desenvolvendo um roteiro que trata sobre a abolição da escravatura, o período sobre a abolição da escravatura, a protagonista é uma mulher negra, cis.
o que eu vejo ali, o grande conflito da personagem, sem avançar no spoiler, eu quero que vocês vejam, comprem o ingresso, é com a performatização dos papéis de gênero. Isso é uma questão na minha cabeça, né? Por ser uma mulher transexual, por ser uma mulher mulherista, feminista, negra, vivendo esse momento. E eu acho que esse é um traço da minha assinatura enquanto mulher transexual negra. Não só mulher, não só negra, não só mulher trans. Né? O fato do arco da personagem, que não é uma mulher transexual, ser um arco que é de negociação com os papéis de gênero, e o desfecho dela se dá por conta desse percurso, é muito ligado à mulher que eu sou. Então, eu acho que é bem isso, assim, acho que ilustra, né? E alguns amigos e amigas que participam da sala comigo percebem isso, né? A questão da coqueteria dos corpos, da objetificação, da exotificação, que é porque ela é negra, mas que é vivenciado, que é enfocado de uma maneira que não é só porque ela é negra, né? Tem a ver com a conta da produção de alguém que se debate com essas questões. Falando sobre a Alice Júnior, né? Também não quero avançar no spoiler, mas eu acho fundamental, mesmo sendo uma obra produzida, né, e dirigida por um homem branco, que a gente coloque uma mulher transexual vivendo outros conflitos que atravessam a transexualidade, mas que não são centrais. Né? A transexualidade não é o conflito central, aqueles conflitos clássicos, né? Minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita, isso não está ali. Eu lembro, por exemplo, tem uma questão em relação à arte, principalmente a arte dos nossos dias, né, que ainda traz muito forte uma necessidade de responder às conquistas, entre aspas, do realismo, que aquilo é real, né? E aquilo é super real, né? Eu mesmo lembro de muitas amigas muito jovens que são transexuais e que não são a realidade, não constituem a realidade da maioria das pessoas transexuais travestis, mas que vivenciaram a sua transexualidade muito jovem, que tinham outras questões, né? Que queriam passar no vestibular, que queriam namorar, né? E os pais... claro que eu lembro muito flagrantemente de um caso, né? Infelizmente, na realidade, da maioria das pessoas. Os pais não tratavam isso como uma grande questão, era mais uma questão de uma menina que estava conhecendo o mundo. Um beijo para essa minha amiga que não deve estar me assistindo, mas que eu tenho muito carinho, que é uma menina, ela ainda é muito novinha. Dani, isso é muito fantástico, né? Isso que você está falando, que diz respeito à naturalização dos nossos corpos, das nossas vidas. Quando é isso, né? O que as pessoas trans, o que as pessoas pretas podem fazer quando não pensam em racismo? O que as pessoas trans fazem quando não pensam em transfobia? Isso é tão importante. Eu participei de um filme agora, né, que está em cartaz, O Pai da Rita, do Joãozito Araújo. Simplesmente fala sobre, né, sobre afetividade, negritude, né? O filme se passa ali no Bexiga e etc. Não tem uma gota de sangue no filme. Sabe? Porque assim, eu não aguento ver. Eu tenho uma porção de obras, assim, principalmente audiovisuais, que eu falo assim, gente, eu não vou ver, porque eu sei que a história vai dar ruim, sabe? Principalmente com as pessoas trans, assim, são histórias de dor, etc. Então tem momentos que eu não consigo, que eu não aguento. Eu não consigo mais ver filme que trata de escravidão numa perspectiva do açoite. Porque assim, eu já compreendo, já li muito esse conteúdo, de diversas formas. E é necessário, sim, colocar imagens positivas, outras imagens. Porque assim, a gente está falando de disputa de narrativa, tá? A gente está fazendo a crítica perfeita. Eu quero saber da pós-crítica. O que a gente coloca no lugar? E é preciso, como você está falando, colocar complexidades, enredo, roteiro, que trate de uma perspectiva humanizada das nossas existências. Eu não estou falando da poliana, né? Acho que pode ter dor, vai ter sofrimento, mas um outro nível de complexidades, sabe? A partir de outras complexidades. Enfim, e eu acho, por exemplo, aí lembrando de Pose, né? Que eu acho incrível, assim. Poxa, é tão importante aquele momento do casamento. Assim, gente, por favor, sabe? Tão importante quando elas estão na praia, quando elas vão à praia,
sabe? É óbvio que, né, ali é uma série, tem uma perspectiva, inclusive, de muita reflexão sobre a violência, bastante, mas eu preciso que haja um outro enredo e um outro roteiro. É fundamental, estamos falando de humanidade. Né? Não é possível que apenas a denúncia vá construir um imaginário diferente. A denúncia ela é fundamental, importante, repito, é importante. Mas é importante também mostrar essas existências, né? essa materialização da nossa existência de maneira positiva, com as complexidades. Poxa, o que será que a Dani, a Érica Malonguinho, o que será que eles se alimentam? Onde vivem? O que fazem? Então, assim, são inevitavelmente corpos trans pretos no mundo, com outras perspectivas também. Né? Então, a gente precisa colocar isso para jogo, inclusive para oferecer repertório, né? Que as outras meninas e meninos trans consigam observar e enxergar possibilidades. Né? Enxergar possibilidades, não dá só para olhar e ver só a dificuldade e a dor que existe, mas que é possível uma outra história. Né? Nós estamos aqui exatamente para fazer, não só por nós, mas que para os próximos, possa ser diferente. Né? Então, a gente precisa colocar imagens positivas e generosas nesse lugar também. Perfeito. Você exemplificou as 3 palavras que você citou no final da sua fala, Érica, que eu achei muito importante, gostaria de retomar isso. Você está falando de humanidade, cidadania e complexidade, coisas que fazem parte de todos os seres humanos. Né? Então, é super importante que as pessoas saibam do que pessoas trans falam, podem falar além da sua transexualidade, o que pessoas negras podem falar além da negritude, né? O que nós, pessoas LGBT, negras, indígenas, enfim, temos a dizer sobre o mundo para além das nossas identidades, para os rótulos que nos imputam, o que a forma como a gente se vê. Né? E a gente tem uma percepção sobre as coisas, sobre o mundo, que vai muito além da nossa identidade. Então, é super importante resgatar, isso é resgatar a humanidade, isso é cidadania e isso é considerar os seres humanos em sua complexidade. E plenitude. E plenitude, exatamente. Deixa eu só um minuto, Claro. lembrei de uma situação, Dani, tem uma amiga, uma atriz, performer, Ana Musidora, ela falou que, são uns 10 anos atrás, sei lá, ela falou que ela estava fazendo uma peça, né, ela é atriz, tá, como eu falei, ela estava numa peça, essa peça não tinha diálogos verbais. E aí estava ela e mais alguém atuando, tal, não sei o quê. E aí depois abriu assim para uma conversa, e aí as pessoas, sobre a impressão das pessoas, sobre aquela sketch, né, aquela cena. E as pessoas falaram, porque eu vi, remeteu à escravidão, remeteu não sei o quê. Assim, não tinha nada a ver. Assim, olharam o corpo daquela mulher preta e achavam assim, que ela estava discutindo questões raciais quando não tinha nada a ver. Era uma outra perspectiva. Então, vejam bem, né, o tamanho da lente, né, como essa lente está turva. Né? Essa lente está turva, porque ela nos vê de um modo específico, né, dentro de um lugar específico e não consegue nos retirar daquele lugar. Né? É determinante. Né? Então, só essa lembrança que eu tive. É uma ótima lembrança que dialoga muito com aquela imagem que muita gente que assistiu Todo Mundo Odeia o Chris lembra, né, dos pressupostos que a professora tinha em relação ao aluno negro. Né? Então, todos os pressupostos que existem em relação à vida, à vivência de uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, enfim, tudo isso está presente nesse pensamento social comum, digamos assim, e acho que o que vocês trouxeram ajuda a gente a entender algumas saídas desse problemão que é da gente universalizar as pessoas e não percebê-las em suas complexidades, em sua humanidade. Né? Então, agradeço imensamente as questões que vocês trouxeram e gostaria de deixar um tempinho para vocês quiserem deixar suas considerações finais,
né? E em seguida eu faço o fechamento. Pode ser Érica, depois Dani? Posso começar? Pode? Uhum. Tá bom. Dani, estamos combinadíssimas de um cafezinho, de um almoço, de jantar. Por favor, a gente está se devendo isso faz tempo. Quando estiver aí no Rio ou você estiver em São Paulo, por favor. É sempre muito bom te ouvir e acho que a gente tem uma afinidade existencial muito patente, né? Que ela é intelectual também, então é um prazer enorme, né, dividir esse espaço com você. Vou finalizar aqui dizendo o que eu comecei a falar. Minha questão e o meu tensionamento era para a produção de práticas políticas e pedagógicas que intentem o rompimento das violências, né? Que tenha como matriz isso. Isso que a gente está debatendo, dialoga sobre, enfim, todos os arcanos, né, que a gente possa debater, diz respeito a um único fundamento, né? Ao fundamento de romper as violências. A gente está falando sobre violações, sobre o cerceamento do direito de ir e vir, sobre a morte física e simbólica de sujeitos e sujeitas. Então, isso precisa ser estancado, isso precisa parar. E, muito além da teoria, nós precisamos de praxis. Então, reitero aqui minha cobrança, minha observação e minha fiscalização de todos os equipamentos e espaços institucionais que dizem ou que intentam a diversidade. Eu preciso e estou analisando, observando e fiscalizando isso na prática. Isso é muito importante. Reitero aqui, isso que não é uma sugestão, isso é um enquadro mesmo, como se diz na quebrada. A África não é só teórica, né? Então, estamos falando de relações, pragmatismo, de cotidiano. Não há possibilidade de revolução enquanto pessoas passam fome, né? Enquanto pessoas estão em situação de rua. Então, preciso ver práticas desconstrutivas. Nada estou em formulação da desconstrução. É muito simples. Trabalho, renda, emprego, sociabilidade, afeto, assim, é fácil. Então, eu quero finalizar com essa reflexão nada complexa, né? Muito objetiva. Então, é isso. Boa sexta-feira para nós e epababá, que é assim que se fecha a gira, ainda mais na sexta-feira, que é dia de Oxalá. Dani, a palavra é sua. É muito difícil falar depois da Érica, essa potência, essa mulher incrível em todos os sentidos, muitos sentidos. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite do MASP, a oportunidade de compor essa mesa, de aprender com vocês, de poder trazer alguns questionamentos. Queria dizer que o chamado da Érica para a gente construir na realidade, na concretude, a revolução passa por tudo que ela falou, né? Tanto a fiscalização dos aparelhos, dos equipamentos, a construção de política pública, o enfrentamento à fome, o compromisso com a humanidade, né? O compromisso que é social, que é feito na nossa comunidade, no seio familiar, mas que é também feito no enfrentamento na esfera pública, na arena de debate. Acho que esse ano é um ano fundamental. Acho que a gente está aqui falando de civilização, a gente está aqui falando de inclusão de pessoas transexuais, travestis, LGBTQIA+, negras, em outros marcos, a gente precisa se engajar nessa luta, né? Nesse ano, sobretudo. Então, queria agradecer a todas vocês, dizer que a cultura ela vai ser sempre produzida, né? Terminar dizendo que ela vai ser sempre produzida como um documento de memória, um documento de memória que é inscrito sobre uma luta, mas que a gente, enquanto segmentos historicamente marginalizados, oprimidos, precisamos, inclusive, escrever esses documentos para, de certa maneira, atestar também a nossa vitória. E eu acho que esse ano é um ano de vitórias que passa por todas e todos nós. Parabéns, vamos à luta. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Érica.
Muito obrigado por essas palavras incríveis, que vocês encerraram da melhor forma possível esse seminário. Lembrando que ele é parte de uma luta, né, ele é parte de um processo coletivo, né, que não é feito sozinho, né? Se a gente quer falar de diversidade, a gente tem que falar disso no plural, no coletivo, incluindo e considerando todos os pontos de vista e todas as preocupações que existem na construção de um mundo socialmente justo enfim, agradeço imensamente o aceite do convite, o aceite de vocês de participar do nosso seminário, né? Vocês tornaram ele ainda mais perfeito. E em nome da organização do evento, eu agradeço, e na pessoa de vocês, agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui ontem e hoje, né? E trouxeram as suas reflexões, para que a gente construa não só um ciclo Histórias da Diversidade, Queer Histories, que considere esses pontos de vista de pessoas LGBTQIA+, mas que traga para dentro do MASP e para dentro de outros equipamentos culturais, dentro e fora do Brasil, aquilo que pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, enfim, intersexuais, todas essas pessoas têm a dizer sobre o mundo, sobre tudo aquilo que nos cerca. Né? Então, agradeço imensamente e, enfim, acompanhem todos, todas e todes a nossa programação, colaborem conosco nas nossas ações, nos nossos projetos também. Saibam que estamos de portas abertas, né, e de ouvidos abertos também, para todas as sugestões, críticas, né, o apoio, enfim, nesse trabalho que é árduo, contínuo, né, e cheio das suas contradições também. Então, agradeço imensamente, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanhou, e a gente se vê nos próximos eventos do MASP.